de uma saída de Nicolas Careca. Tem também novidades pela ala direita. O Lucas Ramon assume a vaga do Matheus Ludic. E no meio de campo tem aí o Rodrigo Andrade. Muita novidade, tem a última, hein? O retorno é de Júlio César. O Guarani que tenta fazer valer aí o fator fora de casa, tentando surpreender. E um detalhe é que ainda Giovanni Augusto, por causa de um problema de lesão, tem também aqueles bastidores de uma possível saída, não fica à disposição para o Pega de logo mais. É o que tem o Guarani numa nova janela aí de transferências, quem sabe para surpreender a equipe da Chape, viu, Pio? Esse Léo Tonin trazendo as primeiras informações do Guarani, com muitas mudanças e o time que precisa sair da zona do rebaixamento. E a Chape, como chega, como vai a Chapecoense, mandante dessa noite, hein, Léo? E vem aí de uma vitória, né? Fora de casa, 2-1 diante da equipe do Náutico. Vem aí sobre o segundo jogo, sobre o comando do técnico Marcelo Cabo. Estreou com vitória. Esse Marcelo Cabo que acabou passando pelo Guarani. Daqui a pouco a gente coloca algumas métricas aí do treinador e principalmente tenta melhorar a campanha da Chape dentro de casa. Apenas uma vitória na competição de 5 que acabou conseguindo até agora na série B do Campeonato Brasileiro. Por isso a Chape é a atual 13ª colocada, tem 21 pontos ganhos. Pro Pega de logo mais, terá alguns desfalques, né? O volante, ou os volantes, o Marcelo Freitas e o Derek, departamento médico, não joga, e tem alguns retornos, né, importantes. O Vitor Ramos joga, já passou por Guarani também, confirmado na equipe titular, e o Luizinho, voltaram, né, esses dois jogadores de suspensão. O Luizinho fica à disposição no banco de reservas, e o técnico também faz uma mudada, hein? Tirou lá o goleirão Wagner, que até então vinha disputando todos os jogos com a camisa da Chapecoense, e aposta no Saulo, ex-Red Bull Brasil, jogador também experiente. São aí algumas apostas da Chape pro Pega diante do Guarani. Esse Léo Tonin trazendo as primeiras informações de Chapecoense e Guarani, ele que trará todos os detalhes, tudo que acontece ali dentro de campo. Ele vai comandar o jogo, ele vai comandar as emoções e já disse hoje à tarde que vai narrar 3 gols. Vamos ver se ele vai acertar o bolão. Boa noite, Carlos Cabela. Boa noite para você, Pio, a todos da equipe, a todos que nos acompanham pelo YouTube, Esporte CBN Campinas. Um grande jogo esta noite, é que a gente espera entre Guarani e Chapecoense na Arena Condá. Esperamos que possamos ver aí esse grande jogo, principalmente do lado do Guarani, e que volte com 3 pontos, que esses 3 gols sejam pelo menos 2 para a equipe do Bugrão, meu caro Rafael Pio. Sem dúvida nenhuma, Cabela vai trazer todas as emoções aqui no youtube.com/esportecbn Campinas, que você já começa a mandar a sua mensagem, já começa a participar com a gente. Valeu, Reginaldo Ferreira, que nos ajudou aqui na questão técnica, que maravilha. Ele entende tudo, ele sabe tudo, ele analisa a questão tática, a questão técnica, e ele vai comentar o jogo de daqui a pouquinho na Arena Condá. Gabi Castro, o que esperar desse Guarani, dessa Chapecoense? Jogo de times preocupados / desesperados. Expectativa de pelo menos jogo bom, Gabi Castro. Boa noite, Gabi. Boa noite para você, Rafael Pio, Carlos Cabela, Léo Tonin, a todos que estão nos acompanhando através do YouTube Esporte CBN Campinas. Tendência de um jogo difícil, complicado, acho que para as duas equipes. Guarani tentando sair da zona de rebaixamento, a Chapecoense tentando se afastar e não quer entrar de volta nessa zona incômoda. Acho que a Chapecoense, apenas uma vitória em 8 jogos, atuando como mandante, é o pior mandante do Campeonato Brasileiro da Série B, então acho que o Guarani pode se apegar a isso. É um Guarani que vem de derrota, que vem com estreia na lateral esquerda do Jamerson, estreia do Isaac no meia, então tem a oportunidade desses dois atletas entrando nessa partida, que é de suma importância para o Guarani conseguir essa reabilitação. Tem o retorno do Rodrigo Andrade para o meio campo, curioso para ver o Rodrigo Andrade como titular, porque na última partida contra o Bahia não entrou bem, parecia fora de ritmo, teve poucos treinamentos e agora ganha a oportunidade como titular. E o retorno do Júlio César no ataque, né? Então tem essa responsabilidade ao lado do Bruno José e do Nicolas Careca, já que o Lucão do Break não fica nem como opção no banco de reservas, ganha mais uma oportunidade de ser o titular, de mostrar porque que ele precisa e deve continuar no Guarani. 16 jogos, nenhum gol marcado ainda. O Nicolas Careca precisa balançar as redes, o ataque do Guarani precisa funcionar para poder sair das últimas posições, Pio. E hoje nós teremos uma novidade aqui na transmissão, na nossa jornada esportiva dentro do youtube.com/esportecbn Campinas. Ele vai trazer
todas as informações dos outros jogos, os placares. Quando sair gol, ele vai trazer a informação para você. Muito prazer, seja muito bem-vindo. Fábio Scheibe, a partir de hoje com a gente. Bem-vindo, Fabião, boa noite. E tem muita bola rolando essa noite, hein, Fabião? Boa noite, Rafael Pio. Boa noite a todos da CBN. Prazer estar aqui nesse canhão de rádio. Muito futebol nessa quarta-feira, né? Temos a rodada final do primeiro turno, né, da Série B. Além de Chapecoense e Guarani, vamos ter Ponte Preta e Náutico, também uma briga lá na parte de baixo da tabela. Além de CSA contra o líder Cruzeiro, em Alagoas. E mais tarde, Novo Horizontino e Operário. Pela Série A, teremos Goiás e Fluminense, Red Bull Bragantino e Fortaleza, agora às 7 horas. Às 7h30, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Mais tarde, às 8h30, Flamengo e Juventude, o grande clássico do futebol brasileiro também, Internacional e São Paulo. Para fechar a rodada, mais tarde, às 9h30, Corinthians e Curitiba, Santos e Botafogo. Com você, Pio. Muita bola rolando, e assim que saírem os gols, e sem dúvida nenhuma vai ser uma quarta-feira de muitos gols, o Fábio vai trazer os detalhes e as informações para você sintonizado aqui no youtube.com/esporte CBN Campinas. Só lembrando que no canal da CBN e nos 99.1 FM nós estaremos com Náutico e Ponte Preta, o comando técnico comando das emoções com Roger Williams. Léo Tonin, aquela pergunta que a gente adora, que nunca quer calar. Guarani já definido, Léo? Tudo pronto, viu, Pio? Chape também já prontinha. Também pronto. Então, Léo Tonin traz a ficha técnica completinha do jogo. Times e arbitragem todos escalados, Léo. Boa, Guarani escalado e confirmado. O técnico Mozart escolhe aí Maurício Kozlinski, camisa número 30, Lucas Ramon 19, João Vitor 28, Derlan 34, Jamerson 83, 31 Leandro Vilela, 32 Rodrigo Andrade, 21 Isaac, 17 Bruno José, 7 Júlio César e 11 Nicolas Careca. Confirmando a equipe titular do Guarani: Maurício Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan, Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Isaac, Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca. À disposição no banco de reservas, o técnico Mozart conta com Arthur, Matheus Ludic, Hernando, Eduardo Persson, Madson, Silas, Lucas Venuto, Iago e Maxwell. Pelos lados dos donos da casa, a Chape, comandada pelo técnico Marcelo Cabo, joga com 85 Saulo, 12 Mailton, 3 Léo, capitão do time, 33 Vitor Ramos, meia dúzia Fernando, 29 Marcelo Santos, 18 Betinho, 38 Matheus Bianchini, 49 Claudinho, 7 Christian e 99 Perotti. Confirmando a equipe titular da Chape: Saulo, Mailton, Léo, Vitor Ramos, Fernando, Marcelo Santos, Betinho, Matheus Bianchini, Claudinho, Christian e Perotti. No banco de reservas, o técnico Marcelo Cabo conta com João Paulo, Wagner, Vitor Becker, Xandão, Kevin, Ronei, Caleb, Lima, Jonathan, Rodriguinho, Alisson e Luizinho. E para confirmar então a arbitragem da partida de hoje: apita o jogo Sávio Pereira Sampaio, auxiliar 1 o Lucas Costa Modesto, o auxiliar 2 o Daniel Henrique da Silva e no VAR, Pio e amigos, Carlos Eduardo Nunes. Valeu, esse Léo Tonin já trazendo as escalações, as duas equipes já prontinhas, já definidas. Daqui a pouco também a bola rola lá no estádio Moisés Lucarelli para Ponte Preta e Náutico. Gabi Castro, antes de passarmos a transmissão para o Carlos Cabela, é sempre aquele questionamento, né? Se o Guarani vencer, ele chega próximo ali do que diríamos de metade dos pontos necessários para um retorno. Até menos, né? Até menos, exatamente. 20, até né? menos. É muito pouco, né, Gabi? Para se falar de um primeiro turno inteiro. Foi um primeiro turno muito ruim. Acho que tem a chance de terminar com vitória para a gente poder projetar um segundo turno completamente diferente com a janela de transferência que está aberta. Então acho que isso pode ser levado em consideração. Tem a chegada do Jamerson, tem a chegada do Isaac, já é um lateral esquerdo, já é um meia. Estão chegando agora, então a gente precisa analisar isso também, né? Poucos treinamentos, mas na lateral esquerda é uma necessidade. E no meia, quem estava aqui não estava dando conta do recado, que é o Vitinho. Então o Giovanni Augusto está no departamento médico, então o Isaac ganha essa oportunidade de hoje ser titular. Vitória imprescindível,
mas é um Guarani que precisa de muito mais no segundo turno do que fez até agora. Então é necessário o Mozart reencontrar este caminho para poder alavancar a equipe na tabela de classificação para fugir das últimas posições. E é uma equipe, Pio, que venceu o líder Cruzeiro, então a gente esperava uma equipe com mais confiança, com mais moral. Não aconteceu isso diante do Bahia, é algo que pode se apegar ainda, viu? Vencemos o líder recentemente, então é um caminho que precisa ser traçado para fugir das últimas colocações. Esse é o Gabi Castro analisando as duas equipes já definidas e o que o Guarani precisa, né, para pelo menos virar esse turno próximo aí da metade dos pontos necessários para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro para o próximo ano. Agora eu já passo o comando para ele, que vai trazer todas as emoções de 90 minutos e quem sabe um pouco mais. Carlos Cabela, vai Cabelinha! Legal, Pio! Grande abraço a todos que estão conectados no YouTube do Esporte CBN Campinas. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Guarani e Chapecoense. É a 19ª rodada, a última do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo que acontece na Arena Condá, lá no campo da Chape. Conhecidíssimo campo da Chapecoense, onde o Guarani vai tentar enfrentar o Verde de Chapecó e tentar trazer 3 pontos para casa, porque é importante, como disse o Gabi Castro, importantíssimo esses 3 pontos para o Guarani, para a sequência da competição, principalmente para o início de um segundo turno um pouquinho mais tranquilo, se é que podemos dizer que com 20 pontos vai ficar tranquilo a equipe do Guarani. Muito difícil, não vai ter muita tranquilidade em todo o segundo turno não, porque se vencer hoje, fechar com 20 pontos, Gabi, tem que fazer pelo menos 23 no segundo turno, e a gente sabe que o segundo turno é sempre um pouco mais difícil que o primeiro turno. É só pegar essa rodada, né? Pega as equipes que enfrentaram as equipes do G4, todo mundo já tirou ponto, viu? Exatamente. O Vasco não conseguiu vencer, o Ituano então já conseguiu pontuar, o Brusque já tirou um ponto do Grêmio, também não conseguiu pontuar. Se você pegar as primeiras colocações, todo mundo já tá perdendo ponto. Quem tá na parte de baixo da tabela já tá conseguindo pontuar. No segundo turno isso se intensifica, ainda mais quem tá na parte de baixo da tabela e quer fugir do rebaixamento, começa a se reforçar. Então é preciso pontuar. Hoje é jogo de suma importância, mesmo estando ainda no primeiro turno nesse fechamento. São pontos importantes que não dá para deixar de fora. O time do Guarani faz ali o último bate-papo ali no meio do campo, batendo aquele papo para começar a partida, vem com reforços. Aliás, são 2 novidades que foram apresentados na segunda-feira, já vinham treinando, né, Léo Tonin? Mas já vão para campo. O Mozart Santos quis saber não, já bota no campo já, né, Léo? E ele acabou até revelando, né, o Jamerson na última entrevista coletiva, tem 23 anos, estava no Azures do Paraná, já foi confirmado na ala esquerda, e também o Isaac, né, 25 anos, meia, foi emprestado do Grêmio para o Guarani, mas até então jogava no Vasco da Gama e até jogou na partida 0-0, Guarani e Vasco. São aí 2 apostas. Quem sabe um Guarani diferente, com uma cara diferente, né, Cabela? Exatamente, é o que todo espera o Guarani em campo nesta noite em Chapecó. Neste momento sendo respeitado o minuto de silêncio na Arena Condá. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Guarani, Chapecoense, 19ª rodada. Você acompanha tudo aqui na CBN Campinas, no YouTube Esporte CBN Campinas. Aliás, pode mandar o seu recado, pode interagir com a gente, vai participando conosco, vai mandando aquele recado bem bacana. Apita o árbitro! A bola tá rolando? Não, o árbitro apitou. O cronômetro está correndo, mas nesse momento tem o protesto, né? Aquele protesto onde os jogadores botam uma mão na boca, justamente é um protesto contra, já falamos inclusive na última rodada, não é? Sobre uma nova lei, uma mudança na Lei Pelé. E tem mudança que é relacionada aos atletas e não foram consultados. Então eles estão protestando porque eles querem ser ouvidos também para essa mudança nessa nova Lei Pelé, que também vai mexer com transmissões no rádio. Essa nova Lei Pelé também vai mexer com transmissões no rádio, podendo ter, inclusive, o rádio ter que pagar direito de transmissão. Aí o bicho vai pegar. Quase 1 minuto de cronômetro correndo. A bola não está correndo esse tempo não, mas o cronômetro quase com 1 minuto já deste primeiro tempo, 0-0. Toca a bola a equipe do Guarani ali pelo intermediário do campo defensivo. Quem chega para fazer toca no Rodrigo Andrade, toca lá atrás. Começa de novo lá no campo defensivo com o Derlan. Bota no campo de ataque lá pela esquerda, trabalha com o Jamerson. Estreante da noite, faz o break, levanta a cabeça, rola a bola lá pelo lado esquerdo. Fez a tabelinha, Bugrão chega com o Júlio César, está de volta no time. Pintou levantamento da grande área, desvio de cabeça. Foi o zagueiro que subiu para fazer o desvio, botou para fora. Escanteio para
o Guarani na primeira chegada do Bugrão no ataque, meu caro Léo Tonin. Que retornou ali na equipe, né? O camisa 33, o Vitor Ramos. Jogada rápida, né? Do Guarani, canto esquerdo. O Júlio César fez ali o movimento, fez o cruzamento e procurava o Nicolas Careca, que até marcou diante do Bahia. Mas o gol foi anulado, tinha ali um toque do João Vitor, ele estava um pouquinho ali à frente, foi marcado posição irregular. Canto direito, primeiro escanteio do jogo, comecinho da partida, Guarani pressionando. Quase saiu o gol do Nicolas Careca no jogo anterior, será que sai hoje? Escanteio cobrado, bola levantada na área, direto para fora. Toca na rede pelo lado de fora, ficou parecendo peixe ali o goleiro Saulo. Todo enroscado na rede, Léo Tonin. E tá com o cabelo estiloso, ele meio descolorido, tentou uma cobrança ali surpreender, né? Ali o goleirão, talvez o camisa 32, Rodrigo Andrade, pegando, surpreendendo, talvez um gol olímpico, né? Faltou talvez jogar para dentro da grande área, aproveitar o zagueiro, o Nicolas Careca, de forma geral, tiro de meta e já foi batido. E o Jamerson, o Gabi Castro, tocou na bola 2 vezes. Iniciou a jogada pela esquerda que originou o cruzamento na área. E foi na cobrança do escanteio para bater fechado. Que personalidade, já tentar um olímpico, hein? Personalidade, né? Começou bem o lateral esquerdo nos 2 primeiros minutos, né? Uma chegada pela esquerda, uma tabelinha com o Júlio César e já atravessou todo o campo, foi do lado direito, já cobrou o escanteio. A gente acompanha então a estreia do lateral esquerdo do Bugrão. O Jamerson que jogou durante 4 anos em Portugal. Olha a Chape, tocando a bola pelo lado esquerdo, quem chega no lance é o Fernando, já faz o domínio, levanta a cabeça, vai cadenciando o jogo, porque o Guarani chegou com tudo para cima da Chape. A Chape vai cadenciando o jogo, bola recuada atrás com o Vitor Ramos, rola a bola pelo lado esquerdo, vai trabalhando por ali com o Léo, dá um tapa na bola pela esquerda, mais uma vez que chega Betinho já faz o domínio, levanta a cabeça com a perna direita, devolve lá no sistema defensivo, vai tocando a bola a equipe da Chape, Bugre fechado pelo meio campo ali, o Guarani todo fechado, a Chape vai buscando espaço, encontra lá pela direita na chegada do Claudinho, foi programado, tá anotada a falta, é falta que favorece a equipe da Chapecoense no campo de ataque, lá pelo lado direito, meu caro Léo Tonin. Uniforme da Chapecoense todo verde, chuteira do cara é amarela, que beleza. É falta que favorece a equipe da Chape, lá pela direita, Mailton tá na cobrança, vem bola pra grande área, autoriza o árbitro, levantamento na área, desvio de cabeça, foi zagueiraço ali, hein? Foi zagueiraço ali o atacante da equipe da Chapecoense, sobra de bola pelo lado esquerdo com o Fernando, que recua lá pra começar de novo com o Saulo, o goleiro da Chape, 3 minutos e 50 de bola rolando deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, você pode interagir com a gente, pode mandar o seu recado, pode fazer a sua pergunta, seu questionamento. O importante é você participar com a gente nesta noite aqui no Esporte CBN Campinas, no YouTube para Guarani e Chapecoense. Bola recuada, começa de novo lá com o Saulo já faz o toque na bola, perna direita, faz a abertura lá do lado direito, lá do outro lado com o Léo. Já domina, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe, prefere brecar, olhar de um lado, de outro, toca na bola, faz a inversão de jogada, vai trabalhando a bola, Vitor Ramos rola a bola pelo lado esquerdo, mais uma vez por ali com o Fernando. O Fernando já recebe para fazer o domínio da equipe da Chapecoense. Toca na bola ali pelo meio, vai rolando a bola de um lado, de outro, a equipe da Chape, Guarani todo fechado, só esperando, bola no ataque, lançamento feito lá com o Matheus Bianchi, pintou cruzamento, desvio, pega o goleiro, sai o goleiro ali, o Kozlinski, faz a defesa, mas tomou um tranco ali do Perotti. Houve um choque entre os dois jogadores ali e levou a pior o goleiro da equipe do Bugre, viu, o Léo Tonin? Ficou sentindo depois de uma bola desviada. Ali o Jamerson, né, conseguiu fazer ali a cobertura, chegou meio que no carrinho, camisa número 9. Nem que ele teve a intenção da bola, mas acabou acertando sim o goleirão. E quando a gente fala de goleiro do Guarani, viu, Cabela? Tem um zum aí, uma sondagem do Felipe Alves, ex-Fortaleza, que tá no Juventude. Parece que o Pastana já tá pensando aí numa sombra, né, pro Kozlinski. Ele foi emprestado, mas até agora fez 2 jogos pela equipe gaúcha, 34 anos. Não sei se pode ser uma aposta. Até então, o goleiro hoje reserva é o Arthur Gazi, né, que jogou diante da equipe do CRB naquele empate por 1-1. Mas o Rafael Martins acabou pedindo sua saída, seu desligamento do clube. Pode ser uma sombra pro Kozlinski, que eu não me lembro de ser questionado não, viu? Pelo menos muito seguro. Não, ficou... o Kozlinski sempre muito bem. Muito aliás, seguro, né? o próprio Arthur, quando entrou, deu conta do recado também no jogo contra o CRB. Então, acho que não há necessidade de gastar grana com outro goleiro do nível do goleiro do Juventude. Agora, o Gabi, pode gastar essa grana, como a gente já falou fora do ar aqui em off, num jogador como, por exemplo, o Regis. O Lucão está saindo para aliviar o caixa. De repente, esse alívio de caixa é para trazer um outro jogador de meio campo, que seria muito mais importante do que um terceiro goleiro desse nível, ou não?
O goleiro não deve ser a prioridade do Guarani, por mais que o Felipe Alves seja um ótimo goleiro, mas o Kozlinski deu conta do recado aqui, falando em poucos partidos, é um goleiro que eu considero como confiável. Então o investimento do Guarani tem que ser do meio para o ataque. O Guarani precisa de meio, o Guarani precisa de centroavante, precisa de atacante de ponta. O ataque do Guarani não tem funcionado. E com isso recai também sobre o meio campo, porque o sistema de criação do Guarani está deixando muito a desejar no Campeonato Brasileiro da Série B. A gente acompanha os próximos passos aí, porque essa janela durante este um mês a gente vai ouvir muitas especulações. Pois é, essa janela da esperança e essa dança das chuteiras vai longe. 6h50 deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Despacha a bola, Nicolas Careca de cabeça, faz o desvio, vem a zaga da Chape para fazer o corte no bate e rebate. A bola bateu ali na barriga do jogador, que era o Lucas Ramon, que estava ali, sobra com a Chape. No ataque com Bianchi, prepara a batida, travado na hora H. Chegou o Vilela ali fazendo a trava na hora H para sair jogando, tem pressa, bota no campo de ataque para o Júlio César, muito forte. Júlio César olha para ele, não, lá, joga um pouquinho mais fechadinho aqui pelo meio e tal, e coisa. E o Betinho sentiu, hein? Já botou a mão ali na virilha, hein, o Léo Toninho. Camisa. Toca a bola, a equipe da Chapecoense vem pelo lado esquerdo, trabalhando para ali com o Christian. Bateu rasteiro, Kozlinski. Meio do gol, faz a defesa, bota a ordem na casa do Bugre. E você viu que a hora que o Léo Toninho, você que está no YouTube nos acompanhando, viu que o Léo Toninho estava fazendo assim, né? Ele estava querendo dizer que o Marcelo Cabo é o técnico da Chapecoense, certo, Léo Toninho? Exatamente, falando de Marcelo Cabo, nossa, que link maravilhoso, hein? Ele que treinou o Guarani em 2017, mas ele não deixou saudades, né? Foram aí 6 jogos com 3 empates, 3 derrotas, 17% de aproveitamento, saiu depois de ter tomado 3-0 pro Oeste. Mas que momento, vamos aqui, Marcelo! Marcelo, a sorte não vai ser hoje não, viu, Marcelo? Pois é, não mexe muito para. Toca a bola, a equipe do Chapecoense vem pro campo de ataque, ele com o Christian, toca na bola, vem pelo meio, trabalhou com o Claudinho, já deu um tapa na bola, lado esquerdo, Fernando, recebeu, dominou, encostou a marcação do Bruno José pra cima dele, rolou mais atrás com o Betinho, tá tudo bem com o Betinho, cruzamento na área, sobe lá dentro a zaga do Guarani, sobra de bola batida, meu Deus. Pegou mal na bola ali, o Bianchi pelo meio do campo ali. Bola chegou fácil pro Kozlinski, que bota a ordem na casa do Bugre, Léo Toninho. Legal então, beleza, bacana. 9 minutos deste primeiro tempo. Aqui é tudo ao vivo, tudo a cor. Gente, a gente tem que se ajeitar aqui, né? Porque passa aqui, assim, aí. Ai, que beleza. Que maravilha, né? Pois exatamente. 9 minutos e meio, Gabriel Castro. E esse 0-0 aí, Gabi? Jogo equilibrado, o Guarani começou um pouquinho melhor, né? Nos 2 primeiros minutos, aos poucos é normal, o Chapecoense joga em casa, tem mais a posse de bola, testando bastante o lado direito de ataque, lado esquerdo de defesa do Guarani, sabe que tem um estreante, o Jamerson, mas até agora 10 minutos de equilíbrio. O Guarani não deixa a Chapecoense pressionar, mas a Chape já começa a controlar o jogo. Vamos chegando a 10 minutos, girando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas, no Esporte CBN Campinas, no YouTube, para Guarani e Chapecoense, Arena Condá. Passamos de 10 minutos, é a 19ª rodada, 0-0, é o placar do jogo. Fábio Scheibe e os demais jogos desta noite, Fábio. Cabela, tudo 0-0 ainda, não saiu nenhum gol na rodada, tanto na Série A quanto na Série B, o mesmo placar para todos os jogos. Muito bem, tá tudo igual. Tudo igual ao Guarani, 0-0. 10 minutos e meio, o jogo tá parado ali. O Betinho chegando ali, ele já fez o strike. Derrubou logo 2 jogadores do Guarani de uma vez só, né, Léo? Então, para você ligadinho no YouTube,
Um grande abraço, um abraço também ao seu Francisco Toninho. Hoje sem torresmo e sem cerveja, tá tomando uns remedinhos, falou que vai ser doído assistir o jogo do Guarani sem uma boa cervejinha. De qualquer forma, foi derrubado e o Lucas Ramon é uma aposta. O Ludic, que fez o gol, não foi tão bem assim, acabou voltando, né, pro banco de reservas, o Lucas Ramon na sua posição de origem. Então, mas quando acontece esse tipo de assunto, que não pode comer o torresmo e a cerveja, pode mandar pra gente. Pode mandar pra gente. Pode mandar aqui, pra lógico. gente. Viu, São Francisco? Muito bem, né? Pois é, já passamos de 11 minutos desse primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Vai interagindo conosco, mandando seu recado. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito ali pelo meio. Isaac tentava o domínio, a bola escapuliu, chega a zaga da Chape, dá um bico, joga pra fora, revista manual para o Bugrão, lá pelo lado esquerdo, vai se ajeitando a equipe do Guarani com o Jamerson para fazer a cobrança com as mãos. Pro Guarani voltar ali a equipe no campo de ataque. Vai se ajeitando ali o Jamerson, olhou de um lado, olhou de outro, encontrou o Rodrigo Pose dele, hein, Andrade. Cabelo? Você viu a pose, hein? De Cristiano Ronaldo pra cobrar o lateral. Ele tem jeitão do jogador de grande futebol. reforço. Toca a bola, vem pro campo de ataque. Olha lá o Isaac, carrega o Guarani no campo de ataque, pintou o lançamento pelo meio, chega a zaga da Chape, dá um bicão na bola, ela sobra pela intermediária com o Christian, já bota no campo de ataque, lançamento feito ali pela esquerda, que chega Lucas Ramon, gira o corpo, dá um bico na bola, bota na frente, vem Bruno José buscar o lance ali pelo meio, sassaricou de um lado de outro, bota a bola com o Nicolas Careca, Rodrigo Andrade, faz o lançamento na ponta esquerda para o Júlio César, correu para evitar a saída, chegou junto dele, Mailton. Faz o quarto e joga para fora, revista Emanuel, que favorece a equipe do Bugre. Lá pela esquerda vai chegando a equipe do Guarani. Lá pelo lado esquerdo vai chegando o Guarani, tem pressa na cobrança? Não. Ficou ali o Jamerson agora sim para fazer a cobrança com as mãos, é uma revista manual que favorece a equipe do Bugre. Lado esquerdo, 12 minutos e 20 neste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. O árbitro manda esperar, vai conversar com alguém ali, o senhor Sávio Pereira Sampaio. Tá aguardando alguma coisa ali, tem jogador da Chape. Betinho? Vai dar mesmo, hein? Parece com uma lesão muscular ali, coxa esquerda. É o Betinho, né? Betinho, número 18. Eu falei que ele não estava legal, daí ele foi para um lance ali, estava bem, falei que estava tudo bem, tava coisa nenhuma, né, Léo? Você que gorou o jogador, hein? Vai entrar o 32 aí, viu, Cabela? 32 aí, o Lima, que era cogitado para entrar, o Claudinho entrou no lugar dele, que daí acabou saindo agora o Betinho, e entra então o Lima, camisa 32, no lugar do 18, Betinho. Muito bem, tá aí, portanto, vem Lima e sai o Betinho. Lima em campo, Betinho fora de campo, está sentindo, portanto, ali, sai contundido o jogador da equipe da Chapecoense. Já está em campo lá o Lima, lá na meia-lua da grande área. Tem torcedor entrando, hein, Cabelo? Tem. Torcedor chegando na Arena Condá. É cedo, né? 7 horas do jogo, muita gente sai do trampo ainda, né? Já parou no trânsito. Bola Tava comendo o torresmo do seu Francisco. Exatamente, manda o torresmo pra cá. Bola pra fora, arremesso manual que favorece a equipe da Chape do campo defensivo. Lá pela direita, Betinho. A gente conhece a qualidade do Betinho, né, Gabi Castro? É uma perda grande aí pra Chapecoense no meio campo dela. E não fazia uma má partida, né? Nesse início de jogo, a gente sabe que é aquele volante de contenção, aquele famoso primeiro volante, joga ali na frente da meia-lua, tava dando conta do recado, entra o Lima agora, que é um outro meio-campista. A gente acompanha essa substituição, mas já tendo que gastar o Marcelo Cabo logo nos primeiros, antes dos primeiros 15 minutos. Vai trabalhando a bola, a equipe do Guarani vem para o campo de ataque, Lucas Ramon ali pela direita, já dominou, ajeitou, perto da canhota, bota na frente, lançamento, Bruno José recebeu, entre a lateral do campo, encarou a marcação, pedalou, carregou linha de fundo, buscou o espaço, preparou o cruzamento, vem para a área, desvio de cabeça, mas não tá valendo nada disso, sabe por quê? Porque a bola saiu no momento do cruzamento do Bruno José, Léo Toninho. Faltou o campo, né? Ele ameaçou uma, duas, na terceira ele adiantou demais, eu até fiquei naquela expectativa que ele pudesse chegar antes ali da linha de fundo, mas não chegou. Bandeirinha do lado, ali o auxiliar número 1, Lucas Costa, já levantou o instrumento, já sinalizou ali tiro de meta que já foi batido. Pois é, a galera vai participando com a gente, pode mandando recado, pode interagindo conosco através do nosso YouTube, manda sua mensagem aí, tá? Tem muita gente participando aqui, tem bastante gente participando conosco, daqui a pouquinho o Rafael Pio vai trazer esse detalhe da galera participando, interagindo conosco. Põe o óculos, hein? Põe o óculos. 14h50 desse primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. O óculos é pra longe, é só pra pescar. Para ler não precisa, é tudo certinho, é tudo beleza, né, Rafael Pio? Vai lá, ajeita aí, você já fala já. Passamos de 15 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Sobra de bola, campo defensivo com o Vitor Ramos, despacha no campo de ataque, a zaga do Bugre corta. Ela sobra ainda com a Chape lá no campo de ataque, lá na frente. Quem chega com ela para fazer o domínio, pelo lado esquerdo chegava ali, o Lima, dominou, voltou com o Vitor Ramos, que rola com o Léo. Lá pela direita que sai jogando a equipe da Chape. Nicolas Careca faz a pressão ali, volta a bola com o Vitor Ramos. Toca pelo lado esquerdo, mais uma vez trabalha por ali com o Fernando. Fernando recua, Vitor Ramos com ela. Para dominar, para levantar a cabeça, para fazer o passo do lado curtinho com o Léo. 15 minutos e meio. E o Guarani fica fechadinho ali pelo meio, a Chape não encontra espaço para sair.
vai se ajeitando ali defensivamente a equipe do Guarani, vai se posicionando bem ali e a Chape não consegue sair pro campo de ataque. Fernando toca a bola na frente, tem a marcação, Guarani rouba a bola, Bruno José já botou pelo meio com... Era o Isaac que chegava ali mais uma vez, o Isaac não conseguiu tocar. Quando recebeu, Pingou o Cabela. a bola voltou ali. Já tem informação porque vem Chapecoense, invadiu a área, preparou o cruzamento, bateu no zagueiro, foi para fora em escanteio. Informa Fábio Chaib, tem gol onde? Fora de casa, no Rei Pelé, o líder Cruzeiro abre o placar, aumentando assim a diferença para o segundo colocado. Agora o Cruzeiro chegando a 44 pontos contra 35 do segundo colocado, o Vasco da Gama. Resultado importante para Guarani, resultado importante para o Guarani e para o Bugrão, desde que vença. Desde que vença. Escanteio é para Chape. É lá pela direita, vem bola para a grande área, autoriza o árbitro, pintou levantamento, marca no pênalti, a bola está viva ali pelo meio, todo mundo pede um toque. O árbitro dá falta, deu falta favorecendo a equipe do Guarani. O Léo vai ali para cima do árbitro do jogo, reclama uma barbaridade ali, mas só falta para o Guarani, né, Léo? Ali foi uma garra-garra pra cima do Rodrigo Andrade, ali, né, o volante da equipe do Guarani, o Vitor Ramos aí, que saiu até manchado do Guarani, veio com uma pompa toda, brigou com a torcida, logo de cara já foi ali desligado, pediu assim o desligamento. Só o detalhe, né, zagueiros aí do Guarani, às vezes bate uma certa cabeça, né, tanto o Vitor Ramos quanto o Castan também saíram ali de uma forma até meio brigadas, era uma aposta, acabou não rendendo muito dentro de campo, mas ali falando do jogo, a falta foi anotada e já foi batida. Muito bem, 17 minutos, Rafael Pio, galera tá mandando mensagem aí, né, Pio? Galera tá mandando mensagem sim, Cabelo. Cristiano Salvione, claro, Cris Salvione participando aqui com a gente, mandando um abraço. Aliás, ele está nos dois canais, Cabelo, e aí ele está fazendo o quê? Tá dando parabéns para nós por conta da transmissão ali nos dois canais, já completo. O Saulo saiu ali caçando borboleta. É que não tinha ninguém do Guarani no meio da área, Gabi Castro, senão era uma baita de uma chance pro Guarani abrir o placar nesse momento ali, já que o Saulo saiu catando e não catou nada, né? Soltou a bola no meio ali. E fica a lição pro Nicolas Careca, viu? Porque já falhou uma vez, fica pertinho ali, porque pode acontecer pela segunda vez. Tá gostando do Guarani até aqui, Gabi? Tô gostando, não sofre pressão da Chapecoense, a Chape por jogar em casa fica mais com a posse de bola, mas o Guarani consegue chegar ao campo de ataque um pouquinho mais de tranquilidade, errando muitos passes novamente, né, lançamentos errados, mas o Guarani tem uma boa postura até aqui, 18 minutos. Só que precisa tomar cuidado, principalmente pro lado direito, onde a Chape ataca bastante. E chegava por ali com o Christian, tentava a batida, foi travado na hora H, ficou caído pedindo uma falta, o árbitro disse que não foi nada. Segue o jogo, vem Guarani pro campo, ataque Bruno José, deu um tapa na bola, Nicolas Careca recebe na linha de fundo, preparou o cruzamento, bateu em cima do Léo. Travou na hora H ali para sair jogando para a equipe da Chapecoense. 0-0 o placar do jogo, diga, Pio. Ainda junto com a gente aqui no YouTube Esporte CBN Campinas, Lalim Oliveira, Emerson Santana e o Kleber Rubens Silva tá dizendo: Bugre, só a vitória interessa, senão tempestades virão. Olha que bonito. Nossa, tá precisando de chuva realmente, faz tempo que não chove. Faz tempo que não chove, o tempo tá seco, a umidade relativa do ar tá lá embaixo, estamos precisando de chuva. 18, mas precisa da vitória do Guarani também. Chuva lá fora, né? Lá fora. Essa tempestade que ele citou, o Guarani não precisa, né? Precisa da vitória para terminar esse primeiro turno com 20 pontos. 19 minutos passados, é o primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Rola a bola ali pela esquerda, sai jogando a equipe da Chape com o Vitor Ramos, devolve com o Léo lá pela direita, o Guarani se fecha pelo meio, a Chape toca de um lado, de outro. Vai se fechando o Guarani, toda vez que a Chape tenta sair jogando, o Guarani fica fechadinho, defensivamente vai se segurando a equipe do Bugre. Mais uma vez chega por baixo ali para fazer a pressão o João Vitor, sobra de bola com o Derlan, que vai ali pelo meio da grande área tocando para a equipe do Bugre. 19,5 deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Ponte Preta e Náutico, transmissão em 99,1 FM, também no YouTube CBN Campinas. Você vai até lá, tem Roger Williams narrando Ponte Preta e Náutico. Aqui no Esporte CBN Campinas tem Guarani 0-0 também para a equipe da Chape. Pintou lançamento, Júlio César faz o desvio ali, a bola chegava para o Nicolas Careca, tirou o doce da boca do Nicolas Careca. Chape está jogando, vem para o campo de ataque, trabalha pelo lado esquerdo com o Fernando. Chega mais uma vez o Lima, recebeu, dominou, perto da canhota, levantou na área. Chega a zaga para fazer o corte de Derlan. Ela sobra pelo meio do caminho com Marcelo Santos. Tenta a batida, zaga do Guarani. Mais uma vez faz o corte, ela vai no peito do Léo, que já toca do lado com Vitor Ramos. Ajeita da perna direita, devolve no Léo. Vai tocando a bola a equipe da Chape. Mais uma vez, todo fechado o Bugre. Vem ali com o Christian. Toca na bola do lado. Trabalhou mais uma vez a batida de fora. Para fora do gol.
Um tirambaço do Marcelo Santos ali da intermediária, sai à direita do Koslinski, dá um susto no goleiro da equipe do Guarani. Léo. Ele acabou dando um drible, né, ali no Rodrigo Andrade, no volantão, até chegou ali o Júlio César tentando dar aquela pressionada, ele conseguiu bater antes, né? Tá numa sede ali o Marcelo Cabo, ele é perigoso, Marcelo Cabo é perigoso nas horas vagas, hein? Certo é que bateu ali de fora da grande área, bola pela linha de fundo, tiro de meta batido. Se ele sumir, já sabe onde ele tá. Meu Deus do céu. Perigosíssimo, perigosíssimo. Isso aí é perigoso. Toca a bola, Chape, vem pro campo de ataque mais uma vez lá pela direita com o Bianchi. Faz de domínio, recua lá no sistema defensivo. Começa de novo com o Mailton para a equipe da Chape. Girando, tempo e placar do jogo, 21 minutos e bola rolando, primeiro tempo de jogo, Arena Condá, 19ª rodada, última do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar do jogo, placar CBN, 0-0 para Chape e Guarani. Fábio. Oi, os outros jogos continuam 0-0, com exceção de Cruzeiro 1, CSA 0, no Rei Pelé. Pela Série A, Goiás 0, Fluminense 0, Red Bull Bragantino 0, Fortaleza 0. Lembrando também que a Ponte Preta está jogando no Moisés Zucarelli, continua 0-0 com o Náutico. Vem Guarani, Bruno José bateu cruzado, espalma o goleiro. Defesaça do Saulo, bota pra fora. Numa jogadaça do Bruno José pela direita, encarou a marcação, soltou um canhão cruzado. O Saulo fez uma defesaça, botou pra fora, escanteio que favorece a equipe do Bugre, Léo. E com uma certa liberdade, né? Ali no canto direito, invadiu a grande área, bateu cruzada, a bola pegou uma certa altura, grande defesa do goleirão Saulo acabou espalmando, linha de fundo, escanteio, Guarani, canto direito. Jamerson tá na cobrança de perna canhota, vai todo mundo lá pra dentro da grande área, 22 minutos, correu pra bola, levantamento fechado, segundo pau, foi lá o goleiro. Saulo faz a defesa e bota a ordem na casa do Condá, meu caro Léo Toninho. E foi ali no segundo pau, né? Acabou ficando com a bola, desta vez não deu rebote, mas também desta vez o Nicolas Careca tava ali, acho que ouviu o Gabriel, hein? Acho que falou, vou ali no cantinho ali, ver se ele vai soltar a bola, hein? O certo é que o Jamerson, ele não só no primeiro escanteio acabou batendo muito curto, no segundo ele bateu muito forte, quem sabe no terceiro o Guarani sai fazendo gol aí. Ele tá calibrando o pé, né, Gabi, cara? Tá calibrando, né? Quem sabe no próximo. Né? É estreia, tá nervoso, a perna pesa. Primeira finalização do Guarani, né, na partida, com 21 minutos, então o problema de criatividade do Guarani, ele segue, demorou muito para finalizar, finalizou com perigo, Bruno José conseguiu escapar pela direita, precisa fazer mais isso, o jogo continua equilibrado, mas a Chapecoense ainda com mais posse de bola e com mais finalizações, o Guarani tentando explorar esse contra-ataque pelo lado direito. E não foi tanto na criatividade, foi mais na individualidade do Bruno José, né? Porque ele viu o espaço, Exato. Fez a leitura de jogo, não tinha muito para quem tocar, conseguiu fazer o drible e finalizou. É uma alternativa também, quando não aparece algum companheiro, a individualidade precisa aparecer. E eu vi o replay ali, eu achei que o Saulo quase que ele joga pra dentro do gol, não pra escanteio, né? Seria a segunda dele. A primeira ele deixou escapar, fez a defesa em 2 tempos e essa ele quase que ele joga contra o próprio Chapecoense. O Saulo tá entrando no jogo hoje, né? Uma das novidades da equipe da Chape, Léo. Exatamente, até então vinha com o Wagner, que até passou pelo Corinthians, Avaí, tem todo um histórico. Realmente eu tô até checando aqui o porquê, se realmente foi algum tipo de uma falta de confiança, alguma coisa nesse tipo, mas muito me surpreende, porque o Wagner, ele jogou todos os jogos, e justamente nessa partida foi a aposta do Saulo. Aí talvez a gente pode colocar que falta um ritmo de jogo, que falta aquela pegada mesmo do campeonato, Série B não é fácil, mas é uma aposta do técnico Marcelo Cabo. 24 minutos deste primeiro tempo, 0-0, placar do jogo. Derlan sai carregando a bola para a equipe do Guarani no campo defensivo. Tem marcação para cima dele. Ele tenta a finta, perde a bola, passa errado. Claudinho fica com ela na sombra. Rola a bola do lado esquerdo para a chegada ali do Marcelo Santos. Ajeitou, brecou, o Lima tocou. Marcelo Santos. Opa! Deixou o cotovelo ali o Marcelo Santos no rosto do Nicolas Careca, tá caído, camisa 11 da equipe do Guarani. Leva a mão ali ao nariz, vê se não tá sangrando, mas... Olha, sinceramente, não foi nada, né? Esquece tudo que eu falei, viu, gente? Você que tá me acompanhando, me Quase perdoe, pediu cartão tá? pro cara ainda. Me perdoe, viu, a você que está nos acompanhando pelo YouTube. Nem falta foi, viu, E cadê o VAR? O VAR poderia entrar nessa situação também. Ele falou, olha, não foi falta. Dá cartão por simulação. Não pode, né? O VAR não pode. Não pode. Só em expulsão. O VAR já não tá ajudando muito mesmo, muda um pouco. Eu não falo nem pelo fato de ser jogador do Guarani, não é esse fato, mas realmente pra diminuir esse tipo de simulação, porque a gente vê isso direto. Exatamente. Foi muito cinematográfica a simulação do Nicolas Careca agora.
Tem jogador caído, o Mailton que tá pro lado de fora, tá com a mão no escutador de piada lá, deve ter tomado uma bordoada no ouvido ali, ô Léo Toninho. E uma chegada ali do estreante, né? Foi um choque. Essa deve ter doído, hein? Ele foi ali no chão, foi dando um carrinho ali. O Jamerson, camisa 83, chegou também pra dar aquele abafa, só que o jogador no chão acabou levando a pior. Talvez o jogador ele esteja falando, olha, mas eu fui na bola, professor, não foi falta, algo nesse sentido. Mas foi uma jogada feia, um choque forte, né, Cabelo? Foi sim. Aliás, foi o Jamerson e a TV mostrou o Rodrigo Andrade, né? É que eles são parecidos, viu? Imagina lá no campo. Pois é. Olhar de longe. O Léo Toninho atrás da placa, baixadinho, sentado no banquinho. Meu Deus, hein? Eu sou a favor de colocar o número no calção. Porque quando o cara tá correndo de frente, fica mais fácil de se olhar. Agora, nessa situação, imagina o Rodrigo e o Jamerson, um do lado do outro, assim, ó. Mas na camisa, com o número desse tamanho, já não enxerga. Imagina desse tamanhozinho assim, Não ó. dá, cara. Não dá. Não, a gente lá embaixo ajudaria. Principalmente pra fazer entrevista. Também Guarani é fácil de reconhecer quando a pessoa tá vindo. Mas de qualquer forma, de longe, assim, cara. De longe parece que tá perto, de perto parece que tá longe. Que coisa de louco, hein? Meu Deus do céu. Ai. Tá tudo certo com o Mailton. Mailton tá lá tudo certo Já com se ele. levantando. O Léo pagando geral também, hein? Pois é. Aliás, a equipe da Chape não consegue sair pro jogo, né, o Gabi Castro? É a marcação do Guarani forte no meio campo. Um Guarani mais compactado hoje, né? Então o Guarani tem a sua linha, até que tá uma linha baixa, né? Quando a gente fala linha baixa, são os zagueiros do Guarani próximo ao próprio gol do Kozlinski, só que o meio campo povoado ali, praticamente com 8, 9 jogadores de linha atrás do meio campo, tentando explorar esse contra-ataque. E o Chapecoense com dificuldade para furar esse bloqueio. O Guarani precisa ter uma transição um pouco mais rápida como agora. Vem Guarani para o campo de ataque pela direita com o Rodrigo Andrade. Ele faz de domínio, deu um tapa na bola, bota lá na frente para a chegada do Isaac, do Lucas Ramon. Chegou, recebeu, dominou, devolveu no Rodrigo Andrade, preparou o cruzamento, fintou, finta bonita, devolve na direita, Lucas Ramon, cruzamento na segunda trave, sobe a zaga da Chape. Fez o quarto esquisito, sobra com Bruno José. Ainda domina a equipe do Guarani no campo de ataque. Bruno José se livrou da marcação do primeiro, escapa do segundo, não do terceiro. Sai tocando a equipe da Chape, campo defensivo, e agora o Rodrigo Andrade comete falta, o jogo tá parado. Só para não deixar passar, nesse cruzamento do Lucas Ramon, o Nicolas Careca, ele tava quase fora da área nesse cruzamento. Então, assim, tem um problema de posicionamento, né? Por que o Nicolas Careca tava muito afastado na lateral da área, nem que a bola fosse na segunda trave, ele conseguiria pegar. Então, tem um problema de posicionamento também. Nesse momento de cruzamento, que ele tá vendo que a jogada tá sendo construída pela lateral, que o Lucas Ramon tá indo até a linha de fundo, ele precisa ficar mais próximo ali da pequena área. É verdade. Ô Nicolas, presta atenção aí, viu? A bola... Tem gol, Cabela. Opa, informação do gol. Diga, Fábio. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Fluminense abre o placar lá em Goiânia. Gol de Arias. Agora Fluminense 1, Goiás 0. Esse Fluminense vai dar trabalho nessa Série A do Campeonato Brasileiro. E pega o São Paulo na Copa do Brasil, hein? O chaveamento vai ser interessante, hein? Não, o Fluminense pega a chave do Corinthians. O chaveamento do Corinthians. São Paulo e Fortaleza. Paulo e Fortaleza, é isso? Não, também, Léo. Não, também não foi. Deixa eu checar aqui. É Fortaleza e Fluminense. É Fortaleza e Fluminense, Corinthians e Atlético Goianiense. Os vencedores fazem a semifinal, Léo. Eu já tô pensando que já vai se classificar. Olha a Chape, a batida, o desvio pra fora do gol! A batida de fora da área, a batida ali do Lima, que entrou agora há pouco, bateu de fora da área, teve desvio no meio do caminho, bola foi pra fora, escanteio pra Chapecoense, Léo Toninho. Teve liberdade, né, Cabela? Faltou chegar ali um jogador do Guarani pra dar uma abafa, deixou bater ali, se não é o Derlan, se não é os jogadores ali de defesa se jogarem pra bola pra ter ali o desvio, podia ser muito perigoso esse chute ali do Lima, camisa 32. Escanteio pelo canto esquerdo, a Chape em busca do primeiro gol. Quarto escanteio no jogo, segundo pra equipe da Chape, vai todo mundo lá pra dentro da grande área, Mailton tá na cobrança do esquinado, vai pra bola, perna direita, levantamento fechado, sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto lá pelo meio, ela sobra pelo meio da grande área, chega rasgando a zaga do Guarani, dá um bico na bola, vem por ali também o Rodrigo Andrade, dá outro bicão, joga lá pro campo de ataque, vai sobrando, o que é isso aí, ô Bianchi? Ele de bicicleta dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, mas não tem ninguém na Chape, aí o Derlan, né? O Derlan, ele ajuda, né? Tá sozinho, podia ter dominado a bola, não. Prefere dar um bicão na bola, mas deu certo, aí o Guarani tá com ela. Vem pro campo de ataque lá pela esquerda com o Júlio César, já faz o domínio, bota o lançamento feito lá pela esquerda, zaga da Chape, corta, volta com o Júlio César faz domínio, faz abertura pela direita, Bruno José com ela, pintou o levantamento na grande área, no meio da grande área, batida, pega o goleiro! Defende o goleiro, Saulo faz uma defesaça no cabeceio do Isaac, quase
quase o gol do Guarani. E que testada na bola! O Saulo fez uma defesaça, Léo Tonin. Grande defesa mesmo, jogada de extrema inteligência do Guarani. Ele é o canto direito, o Bruno José fez o cruzamento, apareceu o estreante da noite, camisa 21, Isaac. Ele acabou não tirando tanto, mas o pouco que tirou exigiu um grande reflexo ali do goleirão Saulo. Grande defesa, depois do rebote chegou ali o Vitor Ramos jogando a bola pra fora, até levantaram ali a mão que parece que não tinham tocado, mas sim, foi o último jogador da Chape. Canto direito, escanteio para a equipe do Guarani. Tem aquele empurra dentro da grande área. Que defesa, quase gol do Bugre. Jamerson na cobrança, perna canhota, levantamento no meio da área, sobe a zaga da Chape, fez o corte. Ela sobra lá pelo lado esquerdo, mantém o Guarani no campo de ataque. Vai trabalhando a bola, a equipe do Bugre, bola recuada, ciclo central do gramado com o Rodrigo Andrade. Ele faz domínio livre de marcação, recua com o Kozlinski. A bola estava lá na área. Todo mundo lá. E o Rodrigo Andrade recua para o Kozlinski. Ô Gabi Castro, mais uma boa chegada da equipe do Guarani. Presença muito boa do Isaac na área e mais um cruzamento que saiu dos pés do Bruno José. Lado direito do Guarani funcionando mais uma vez, né? Então a melhor oportunidade do jogo foi do Guarani. Chega pouco o ataque, mas quando chega com perigo, né? Cruzamento do Júlio César, absolutamente ninguém na área de novo. O Nicolas Careca de novo na segunda trave. Então tô curioso nessa movimentação do Nicolas Careca, sempre chegando pela segunda trave. Mas foi interessante, né? Uma jogada. Então o Bruno José, ele tá dentro do jogo, fez o cruzamento e o Isaac conseguiu fazer o cabeceio pro milagre aí do Saulo, evitando que seria o primeiro gol do Guarani. 31 minutos e 50, tempo 31 e 50, placar CBN Campinas, 0 para o Guarani, 0 também para a equipe da Chapecoense, central da bola, Fábio Scheibe. Pois não, Cabela, Moisés Lucarelli continua Ponte Preta 0, Náutico também 0, e o líder Cruzeiro vai ganhando do CSA, um resultado que agrada aos bugrinos, por 1-0, gol de Luvanor. 32 minutos deste primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. E a galera tá interagindo conosco pelo YouTube. Tem muita gente participando, muita gente mandando recado, interagindo conosco. Você que não mandou seu recado, manda seu recado, vai interagindo. Aliás, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá um joinha aí, curta a nossa transmissão e se inscrevendo no canal, aciona o sininho. Coloque em todas para você receber as notificações e quando temos as transmissões e também os nossos programas de esporte aqui na CBN Campinas. Pio. E a K, é isso aí, K. Oi, K. K-A-A-H, é a K. Tá aqui no YouTube da CBN Campinas, no YouTube do Esporte da CBN Campinas, dizendo, bora Chape! O Everson Silva tá perguntando pro Gabi Castro, quem tá melhor no jogo? E o Jovem Gomes tá dizendo, vamos Chape. E aí, Gabi, pro Everson Silva? São propostas distintas, né? A Chapecoense tem mais posse de bola, ainda tem mais finalização, só que o Guarani, nos últimos minutos, conseguiu sair no contra-ataque, assustou o goleiro Saulo. Jogo equilibrado. Cruzamento na área do Bugre, chega a zaga para fazer o corte, ela sobra ali pela intermediária, mais uma vez com a equipe da Chape, chega rasgando por baixo o Vilela, dá um bico na bola, vai na dividida, vem por baixo, vem o Vitor Ramos, já responde para a Chape, bota com o Fernando toca na bola com o Lima, ajeita na perna da canhota, carrega no campo de ataque, vai para a tabela, o Christian abriu do lado esquerdo, chegou o lançamento na grande área, o desvio, bateu em cima do próprio jogador da Chape. E um cruzamento, a batida rasteira ali, bateu em cima do jogador da Chape. Não sei não se essa bola não tinha endereço, viu, Leotoninho? Foi um lance rápido, né? Canto esquerdo ali, chegou muito bem a Chape, fazendo praticamente ali uma triangulação. Sobrou ali pro jogador fazer o cruzamento. Era o camisa meia dúzia da Chape ali, o Fernando. Fez o cruzamento, teve um desvio no meio do caminho. Tem aí talvez uma possível revisão, não. Apenas foi anotada ali uma falta no lance que acabou seguindo, né? O Maurício Kozlinski se prepara ali pra cobrança. Sem maiores perigos, segue 0-0 o primeiro tempo, viu, Cabela? 34 minutos deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Sai trabalhando a bola a equipe do Guarani, sem muita pressa o Derlan, toca na bola com o João Vitor. Recebe a bola pela direita, já parte para o campo de ataque, atravessa a linha divisória do campo, faz abertura com o Lucas Ramon, lado direito, domina a bola, rola a bola pela intermediária, Lucas, o Nicolas Careca, ele chegou, recebeu, dominou, girou, o árbitro da falta, reclama uma barbaridade ali, o Vitor Ramos, quer apitar o jogo, que é isso? Vou falar pra você que o que fez o Vitor Ramos ali é pra pelo menos um amarelinho, viu, Leotoninho? Com certeza, e fez a falta mesmo, né? O jogador ali fez ali a cobertura, camisa número 11, que até entrou bem lá diante do Bahia. Dava pra notar que ele tava bem ligado na partida, justamente ele fez esse movimento de proteção, de pivô. O zagueirão, que também é meio malandro, né? O zagueirão joga, quer bater aquele ar de experiente e tudo mais, acabou ali cobrando a arbitragem. Pra mim foi falta bem anotado. O Saulo, uma feição ali de um tanto preocupado, né?
possível batida. Tem a linha ali da zaga da equipe da Chape, possivelmente dando aquela olhadinha lá no impedimento. Tem o Júlio César, tem o Jamerson também. Quem sabe é o gol do Guarani, Cabela? Quem sabe é falta que favorece a equipe do Guarani ali pela meia direita, 35 minutos e 20, é o primeiro tempo, 0-0, placar do jogo, Júlio César e Jamerson, os dois ali na cobrança da falta, Júlio César de perna direita, o Jamerson de perna canhota, esse Jamerson chegou com moral, hein? Chegou com moral, hein? Já vai para a cobrança da falta ali. Toma a distância, Júlio César e Jamerson. Os dois na bola para a cobrança da falta que favorece a equipe do Bugre. Autoriza o árbitro. É falta para o Guarani. Vai para a bola. Júlio César, perna direita, levantamento, segundo pau. Ajeitou de cabeça pelo meio. Pega o goleiro. Cai Saulo para fazer a defesa ali no canto direito. Cantinho direito, baixo da subida do Derlan. Lá pelo lado esquerdo. O goleiro fez a defesa, viu, Léo Toninho? E o detalhe é como realmente o Gabi falou, jogadas ensaiadas, do canto direito para dentro da grande área, teve um desvio, mas uma boa defesa, o Guarani pro ataque. Olha o Guarani, a batida de fora, espalma o goleiro! Saulo se estica todo na batida do Júlio César. Quase o gol do Guarani, é escanteio pro Bugre, Léo. E a bola foi fazendo uma curva, foi uma bola batida forte ali, o camisa número 7, o Júlio César. Que defesaça do Saulo. Recebe ali o cumprimento do Léo, né, zagueirão, passou por Cruzeiro, jogador muito experiente, grande defesa, escanteio Guarani, canto esquerdo. Já cobrado o escanteio, vem ali pelo meio, Jamerson com ela, vai pra finta, adiantou demais a bola, correu, ficou com ela, botou na linha de fundo, pintou cruzamento, desvio. Bola pra fora, só tiro de meta, dando o árbitro, o Jamerson põe a mão na cabeça, diz que não, seu juiz, não, seu Sávio, foi escanteio, seu Sávio. Foi, Léo. Olha, lá do outro lado eu pensei que tinha sido mesmo, hein? Claro que a gente não teve ali o replay, mas o certo é que no cruzamento, pela forma que a bola foi, né? A direção que a bola foi, dava a impressão que teve um desvio, mas o árbitro estava muito perto, nada marcado, o tiro de meta já foi batido. Eu prestei atenção nas camisas da equipe da Chapecoense, nenhuma tem nome de jogador nas costas. O Lima tem embaixo do número. Tem embaixo do número. Tem Marley, número e Lima. Agora, o que significa o Marley, eu não sei. Em cima só ele tem, porque os outros nenhum tem. Boa. Nenhum outro jogador tem o nome em cima do número. Ele mostrou várias vezes, né? Eu até falei, cara, anotei errado aqui, mano. Exatamente. E quem é Marley, eu não sei. Um grande abraço ao Marley. Um abraço pro Marley Lima. Marley Lima. O nome do cara é Marley Lima, pô. Pode ser. Ué, pode ser. O Gabi não é Gabriel Castro? Então, pois é. Eu sou Carlos Cabelo, ele é Marley Lima. O Pio é Rafael Pio, com O, não com U. 37-40 deste primeiro tempo, 0-0. Mas com óculos ou sem óculos? Com e sem. Ah, tá bom. E com U é o corredor, né? Com U é o cara que foi campeão do mundo lá, o atleta lá, 400 metros com barreira. Alisson dos Santos. O cara... Alisson dos Santos. Alisson dos Santos. E é uma figura, né? Impressionante. Figuraça, né? Ele é demais. 22 anos. 22 anos apenas. Você tem quantos anos, Léo? Eu tenho 11 a mais. Você corre igual ele? Realmente não. Nem quando tá meio apertado. Só pro bar eu vou. Muito bem, então tá certo. Então. Gabi Castro, e o jogo, Gabi? O Guarani tá merecendo, né? O Guarani mais objetivo, né? Se a gente for analisar, nos últimos minutos, o Guarani, ele fica menos com a posse de bola, mas ele consegue ser naquele jogo vertical, explorando bastante o lado direito, e já obrigou o Saulo a fazer 3 boas defesas. Então, se tivesse que ter algum time na frente, o Guarani merecia tá vencendo já essa partida, porque já obrigou o Saulo a fazer pelo menos 3 defesas. 38 minutos e 40, 0-0 placar do jogo na Arena Condá. Toca a bola a equipe da Chape em campo defensivo. Ali com o Léo. Léo faz a abertura. Tem lá gol, Cabela. Com o Mailton. Mailton vem carregando a bola para o campo de ataque. Deu um tapa lá pela direita. Daqui a pouco a informação. Vem Chapecoense para cima do Bugre. Bola rolada na grande área. Perotti girou, bateu na trave. A bola voltou mais uma vez com a equipe da Chape. Lado esquerdo. Fernando com ela. Ajeitou perto da canhota. Pintou o levantamento. Bateu em cima do Lucas Ramon. Um tirambaço na trave. Quase a Chape abre o placar. Léo Toninho. E é bem estilo dele, né? Camisa número 9, recebeu dentro da grande área, conseguiu ali fazer a proteção e já virou batendo. Ia ser um golaço da Chape. A bola explodiu no travessão, aquela bola que fica chacoalhando ali a trave até agora. Quase a Chape abre o placar. Tem gol na rodada, diz aí, Fábio. Na verdade, são 2 gols. No Nabi Abichedi, o Red Bull Bragantino abre o placar contra o Fortaleza. E o Atlético Paranaense também abre o placar contra o Atlético Goianiense em Curitiba. Todos pela Série A. Pela Série B, Ponte Preta continua 0-0 com o Náutico.
39 minutos e 40 deste primeiro tempo, 0-0 no placar do jogo. Sai trabalhando a equipe do Guarani, campo defensivo. Que susto levou o Guarani nesse lance, hein, Gabi? Na resposta imediata, né? Pois é. Eu tinha acabado de falar de 3 defesas que o Saulo fez. Chapecoense respondeu no Perotti, recebeu uma jogada bem trabalhada novamente pelo lado direito. As duas equipes, né? Chapecoense, quando avança com perigo, é pelo lado direito, o Guarani também pelo lado direito. Perotti recebeu, conseguiu fazer o giro para cima do Derlan e finalizou no travessão por pouco. Agora não foi a vez da Chape abrir o marcador. Já passamos de 40 minutos e bola rolando neste primeiro tempo. O Chape vai se defendendo, bola para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani. O último toque ali do Fernando, fica reclamando, mas o manual favorece a equipe do Bugre. Lado direito, o Lucas Ramon chega para fazer a cobrança com as mãos. Ele busca alguém para fazer o passe, joga ali pelo meio. Era para a chegada ali no meio do Isaac. Bola passou por ele, chega a zaga da Chape para fazer o corte. A bola subiu, desceu, Vilela. Chega no lance, acaba cometendo a falta, o árbitro não deu a falta ali para a equipe do Guarani, mas os jogadores do Guarani reclamam de uma possível falta, e foi falta do Léo em cima do Júlio César. Seu xará lá chegou com o cotovelo, viu, Léo? Não é só porque ele é capitão do time que ele pode chegar fazendo falta, né? Derrubou ali o camisa 7 ali do Guarani, já no comando de ataque, mas acho que ele deu falta a favor da Chape, viu, Cabelo? Foi um lance rápido, juizão, foi uma ponta para um lado, a ponta para o outro, mas falando com relação ao Léo, né, o zagueirão de 34 anos, ele tem 21 jogos na temporada, 2 gols marcados e 2 assistências. É um dos destaques aí da equipe da Chape, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro tem 19 jogos ininterruptos, né? 19 jogos seguidos. Fica sentindo ali um jogador da Chape e o jogo tá parado. Lembrando que o Léo veio do Cruzeiro, jogou muito tempo no Cruzeiro, chegou a ser capitão do time lá também, mas agora capitão do time, uma das referências da equipe aí de Santa Catarina. E quando chegou o ronaldismo ao Cruzeiro, Léo e outras estrelas... Mas é bom jogador, hein? Bom jogador. Cogitado Pra divisão é bom jogador. É isso. Eu Até o concordo. Vitor Ramos, mesmo, essa dupla de zaga da Chape é interessante, né? Mas quando você vê o histórico, né, da Chape, você pensa um tempo atrás, primeira divisão, claro, aconteceu tudo aquilo, há um problema financeiro, mas como a gente vê camisas de tradição sendo aí, né, direcionadas a uma segunda divisão e tudo mais, você deixa um pouco triste, né, Cabelo? Mostrou o árbitro bem de pertinho ali. É engano meu ou tem fita isolante tampando alguma coisa na manga do árbitro? Patrocinador, para não mostrar. Não tinha camisa... CBF tá pobre assim? Não pode dar uniforme novo para arbitragem? Com fita isolante tapando o patrocinador no braço. Né? E que é isso, gente? Isso. E não é de agora não, viu? Desde a rodada passada já tinha também. Se não tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira isso. Não pode ser verdade. Tá produzindo, mas não deu tempo para chegar, né? Ele sai de um jogo, vai para outro também. Não que justifique. Vou fazer uma vaquinha para ajudar a CBF, né? Eu fico com dó, Cabelo. Comprar um jogo de camisa. Eu fico com dó. Para arbitragem, né? Lá na Vila União, lá a gente tem camisa, hein? Na Vila União a gente tem camisa então, pra jogar. Pois é. Vamos fazer uma vaquinha para ajudar a CBF, pô, pelo amor de Deus. Olha a Chape, pintou o lançamento para a área, subiu de cabeça, Derlan, sobra de bola, Chape se mantém no ataque, Mailton, rola a bola, ali com o Christian, vai pra finta, tem marcação pra cima dele, Vilela, faz a roubada, sai jogando pra equipe do Guarani, já dá um tapa na bola lá pelo lado esquerdo, trabalha a saída de bola, mais uma vez ali o Júlio César vem com ela, brecou, olhou, levantou a cabeça, tocou mais atrás, Rodrigo Andrade faz a abertura com Jefferson lá pela esquerda que recua, pra começar de novo na zaga da equipe do Bugre, 43 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo, e você vai interagindo conosco, vai mandando seu recado, vai mandando sua mensagem, vai participando conosco, é legal, vai mandando mensagem, vai lá, não mandou a sua ainda? Inscreva-se no nosso canal, aí no Esporte CBN Campinas, inscreva-se, não é inscrito ainda? Inscreva-se no canal, acione o sininho, clique em todas, para você receber notificação de todas as nossas transmissões no canal Esporte CBN Campinas, 0-0 o placar do jogo, vem Chapecoense para cima do Guarani, lançamento feito lá pela direita, Claudinho, ele se esticou todo, mas quando se esticou, o pé já estava fora do campo, arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Segunda... Cabela. Opa! Informação central da bola, Fábio Scheibe. A bolinha agora não para. Goiânia, o Goiás empata no jogo contra o Fluminense, 1-1, gol de Pedro Raul. Em Curitiba, o Atlético Paranaense aumenta a vantagem contra o Atlético Goianiense, 2-0 para o time do Filipão. Muito bem, tá aí, portanto, o Felipão aumentando o placar Felipão, lá. hein, Cabelo? Pois é. Você falou do Fluminense, o Fluminense tomou empate. Você tá falando do Felipão, o Atlético Paranaense, não sei não, viu, Gabi Castro? O cara aqui... O que ele fala acontece o contrário, impressionante. Meu Deus do céu. Pô, a Chape tá melhor no jogo, então, hein? Vamos jogar. Então, já que é pra ajudar, vamos jogar energia, então, né? Porque domingão tem contra o Brusque, né?
44,5, tá caído o Vitor Ramos, tá sentindo bastante ali o camisa 33 da Chapecoense. E o Nicolas Careca tá catimbando lá, Léo Toninho. E aí, fala ali pro Saulo, tira a mão de mim, hein? Eu acho que foi só um choque normal, não sei se foi, assim, pra ter todo esse teatro todo, não. Mas eu acho que tem algumas emissoras aí que estão perdendo talentos, hein? Já que tá numa troca de safra aí, podia olhar um pouquinho mais pro futebol, que eu acho que vai achar alguns bons talentos. Pra malhação, pra novela, pra essas coisas, viu, Cabelo? Pois é. Mas tá tudo bem lá, foi só encenação mais uma vez, né? Claro que se fosse eu, uma chegada de corpo com o Nicolas Careca, a gente poderia até falar, sentiria alguma coisa. Mas o Vitor Ramos, marmanjão, tem 1,80 m, para, vai. Se encontrando aquele, você no lugar do Vitor Ramos, o Nicolas Careca chegando em Tava você lá no daquele gol, jeito lá do Saulo. Você tava na UTI uma hora Um dessas. mês no DM. Já passamos de 45, vamos a 48 neste primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Trabalha a bola, a equipe da Chape, mais uma vez o lançamento feito no campo de ataque, sobe de cabeça, é o Lucas Ramon para fazer o corte, ela sobra com o Claudinho, domina, tem marcação em cima dele, vem por baixo, o desvio é feito, bola para fora, último toque do Rodrigo Andrade, o arremesso manual ali pro Fernando, já faz a cobrança, joga no campo de ataque, Perotti pela esquerda, fez a finta, pintou cruzamento, explodiu em cima do João Vitor, bola para fora, escanteio é para Chape, pela esquerda, Léo Toninho. Fez ali a proteção, né? Conseguiu caminhar junto ali com o jogador, colocou o pé na bola, canto esquerdo, depois do desvio do volantão, do zagueiro, melhor dizendo, da equipe do Guarani, canto esquerdo, escanteio, hein? Vai pra bola, camisa 12, Mailton pra bola, Chape, praticamente minutos finais do primeiro tempo. Sétimo escanteio do jogo, terceiro para a equipe da Chape, Mailton na cobrança de perna direita, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá dentro, Mailton na bola, levantamento, segundo pau, foi lá, Kozlinski, bota a ordem na casa da equipe do Bugrão e com muita tranquilidade, hein, Léo Toninho? Segurou, respira um pouquinho, pega aqueles segundos, mas o detalhe ali que o Perotti, camisa número 9, ele fez o movimento. Qualquer vacilo ali do Kozlinski, ele teria colocado a bola pro fundo das redes. Algo que o Gabi cantou a bola pro o Nicolas Careca fazer a mesma coisa, né? Atento ali o atacante da equipe da Chape. Pois é, mas de um lado, nem outro lado, nem o outro lado tá fazendo como você disse, Gabi Castro. Sistema defensivo se sobressaindo na partida, né? A gente fala sobre o equilíbrio, mas por enquanto os dois sistemas levando a melhor sobre os dois ataques. 46:50. Vai terminar o primeiro tempo na Arena Condá, 0-0 no placar do jogo. Toca a bola, a equipe do Guarani chega no campo de ataque. Nicolas Careca fica pedindo uma falta. O árbitro diz que não foi nada, tá caído o Nicolas. Vem Chape pro campo de ataque. Lançamento pela esquerda com Fernando. Recebe a bola, domina na perna canhota. Pintou lançamento para grande área. Subiu lá dentro a zaga do Bugre. Cortou, sobrou, sobra de bola, batida de fora da área. Era o Bianchi. Tentou a batida no primeiro lance. Ela sobra com o Perotti lá pela esquerda. Gira o corpo, perna canhota, batida longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. O Kozlinski tá bravo, uma barbaridade ali o goleiro da equipe do Guarani. Léo. E dá a impressão, mais uma vez, pela segunda bola, né? Quando tem uma sobrinha ali de bola, sempre só o jogador da Chape acaba aparecendo livre. Pegou, como você disse ali, o Bianchi, que não é o Bianchini, acabou arriscando, jogou pra direita, o Perotti ele virou, do jeito que ele virou, jogou pra ninguém, pra sorte do Guarani. É um pouco mais de atenção, tanto lá na frente pra segurar um pouquinho mais a bola, quanto aos espaços que o Guarani dá pra equipe da Chapecoense. Vai terminar o primeiro tempo na Arena Condá. Estamos chegando a 48. Apita o árbitro. Senhor Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, bota um ponto final na Arena Condá. 0 para a equipe do Guarani, 0 também para Chapecoense. Pro intervalo, no central da bola, tem ele, Rafael Pio. Pode ir, Pio, manda bala. Como é que é a vinhetinha? Rafael Pio, Vinhetinha cantada, que maravilha. Ou então, né, assim, central da bola. Apresentação, Rafael Pio. Que maravilha. 19 horas mais 49 minutos, intervalo de jogo na Arena Condá. Guarani, Chapecoense, Chape e Bugre vão empatando por 0-0. Um abraço para você que está no YouTube da CBN Campinas. E tá bem disputado aqui, viu? Aliás, diríamos que tem um empate no youtube.com/esportecbn Campinas. Muitos torcedores do Bugre, muitos torcedores da Chape também aqui com a gente. A Cá tá dizendo bora Chape. William Alves participando com a gente também. Lalim Oliveira tá aqui no YouTube. Manir Filho, vai Bugre. Marta desejando boa noite para todo mundo. O Valmir Girafa tá dizendo vamos Chape. E a Marta torcendo pro Guarani. Chegou o Marcelo Borges agora aqui, ó. Vamos Chape. Vamos jogar para ganhar. Sabe aquela cantoria que ficou famosa na Sul-Americana? Que ficou, que gostou, Léo Toninho? Gostei, achei gostou? que você bem tem um dom pra cânticos, animadinho? Você canta bem, você tá um bom cantor. Foi animadinho, que maravilha.
Abraço pra gurizada de Santa Catarina, Chapecó, vamos meu Furacão do Oeste, boa transmissão, valeu Marcelo Borges, um abraço pra você também, meu amigo, obrigado aqui pela companhia. Deixa eu pegar só um destaque do Léo Toninho na saída desse primeiro tempo, aí o Léo vai tomar aquela aguinha, vai dar aquela voltinha pelos corredores para dar aquela descansada. Jogadores do Bugre deixaram o gramado cabisbaixos ou até de certa forma satisfeitos, Léo Toninho? Pela visão que eu tive, até de uma certa forma satisfeita. Até o Isaac deu uma entrevista, a gente sempre vem na carona aqui com a TV, ele acabou falando, né? Tivemos grandes chances, mas o goleiro foi muito bem. Temos que continuar tocando a bola e criando chances. Foram aí as palavras do Isaac. De forma geral, todos os jogadores já desceram ali para o intervalo, final de primeiro tempo 0-0. Realmente o Guarani criou algumas boas oportunidades. Passando o banco rapidinho aí à disposição do técnico Mozart. O Mozart conta com o Arthur, o Matheus Ludic, Hernando, Eduardo Persson, Madison, Silas, Lucas Venuto, Iago e também o Maxwell, viu, Pio? Valeu, esse Léo Toninho, daqui a pouquinho traz se teremos mudanças, o que aconteceu no intervalo e já pensando em todo o segundo tempo de Guarani, Chapecoense, Chape e Bugre na Arena Condá. Gabi Castro, o que dizer dessa primeira etapa, aquilo que se esperava, levando em consideração a parte onde as duas equipes estão na tabela, a parte de baixo da tabela, a limitação técnica dos dois. Era o que dava para imaginar que veríamos nesses primeiros 45 minutos, Gabi? Sim, Chapecoense com mais posse de bola, com mais finalização, um jogo regular do Guarani, não sofreu tanto, o Kozlinski não fez tantas intervenções assim, o Guarani cometeu algumas falhas ofensivas, principalmente em passes, em lançamentos, isso precisa de mais tranquilidade, tem a questão da deficiência técnica também, mas obrigou o Saulo a fazer 3 defesas, Pio. Então, se a gente precisar analisar quem deveria ter saído na frente do marcador, se tivesse que ter alguém na frente do placar, eu colocaria o Guarani, porque obrigou o Saulo a fazer mais defesas do que o Kozlinski. Se alguém estivesse ganhando, quem merecia. A gente sabe que o C ele não funciona, mas para quem está nos acompanhando poder entender o que foi esse primeiro tempo, chegou no finalzinho agora, Chapecoense com mais posse de bola, finalizou um pouco mais. Só que quem fez defesa difícil foi o Saulo, não foi o Kozlinski. E o Saulo fez 3 boas defesas. Então o Guarani não chegou tanto durante os 45 minutos, mas quando chegou, obrigou o goleiro da Chape a fazer boas defesas. Então o Mozart tem o que consertar ali, principalmente no meio-campo. Senti falta do Isaac, queria que ele fosse mais presente. Não acho que vai ser um Giovanni Augusto, mas precisa chamar um pouquinho mais a responsabilidade. Da mesma maneira que o Jamerson, lateral esquerdo, chamou, deu conta do recado, cobrando escanteio, cobrando falta, se apresentando ao ataque. O Guarani atacou mais pelo lado direito, mas o Jamerson conseguiu fazer isso pelo lado esquerdo. O Isaac nem tanto, então o meio-campo do Guarani precisa funcionar melhor. Lembrando que é um esquema diferente, né? Contra o Bahia nós vimos 3 volantes, hoje são 2 volantes e o Isaac que é um meia. Olhando a escalação, Gabi, e é óbvio, né, que mudanças viriam, tem a questão do ataque bugrino, quer dizer, alguém que sempre foi muito contestado nos últimos tempos, e que no ano passado não era, é o Júlio César. Em um desses lances em que você fala da grande defesa do Saulo, o Júlio participou. Merece um crédito o atacante do Guarani hoje, ou o torcedor do Guarani ainda um pouquinho para trás? Muito pouco, né? A participação do Júlio César, ele aconteceu, esse chute que você falou, com 36 minutos do primeiro tempo. Então, eu espero mais do Júlio César. E acho que ele tem um problema, porque ele fica muito tempo sem participar e ele não consegue marcar gol, né? Isso para um atacante é problema. Então ele tem poucas assistências e tem poucos gols marcados. É um jogador que eu acho que tem qualidade, é um jogador que quando tem acionado ele consegue fazer o drible, num contra um ele é perigoso, ele consegue fazer um cruzamento necessário, a finalização dele é com perigo, mas precisa balançar as redes, precisa ser mais perigoso, precisa chamar mais o jogo. O Guarani está atacando muito pelo lado direito, onde está o Bruno José. Então, tá um time muito penso do Guarani. Então, o Jamerson, quando chega com perigo, faz uma tabela com o Júlio César, chama o Isaac para jogar também. Tem essa mobilidade. O Nicolas Careca toda hora tá caindo para a segunda trave, que é o setor de esquerda do Guarani. Então, acho que o Júlio César precisa entrar mais na partida, precisa ser mais participativo. E antes de você dar aquela descansada nesse intervalo, nunca achei que eu fosse dizer isso na vida.
Não é nem na atual passagem dele pelo Guarani, é na vida. Eu não imaginei que eu fosse dizer isso. Matheus Ludic, pelo que apresentou nos últimos jogos, tá certo que defensivamente o Ludic tem muitos problemas. Quando a gente fala no lateral moderno, né, palavra maravilhosa, termo maravilhoso, o cara tem que saber atacar, tem que saber defender. Por muitas vezes, o próprio torcedor do Guarani diz: o Ludic seria muito melhor um ponta pela direita do que, obviamente, um lateral direito. Mas não merecia ter um pouquinho mais de sequência no time, não, Gabi? Eu acho que sim, acho que ele poderia ganhar essa vaga como titular. Nos treinamentos o Mozart optou pelo Lucas Ramon, que tem sido um coringa para ele, né? Porque contra o Cruzeiro na vitória, o Lucas Ramon foi lateral esquerdo, deu conta do recado, depois foi para a direita, ele fez um jogo regular. Então acho que na cabeça do Mozart, o Lucas Ramon não errou, não falhou, é o meu titular. Então o Matheus Ludic, apesar do gol da vitória contra o Cruzeiro, fica como opção no banco de reservas. No futebol tem um pouco isso, de merecimento, viu? O treinador, acho que ele gosta, quem tá fazendo boas atuações, não vou tirar neste momento, ele vai sentir no grupo e por isso que o Lucas Ramon ficou como titular. Um primeiro tempo seguro, não sofreu tanto, Chapecoense atacou mais pelo lado direito do Jamerson, então correspondeu dentro daquilo, não chegou muito ao ataque. O Guarani atacou pelo lado direito, mas o Lucas Ramon se defendeu, ficou no campo de defesa, deixou mais a cargo do Bruno José mesmo. Ô Cabela, você pode por favor fazer a vinheta do craque do jogo nesse momento ou não? O craque do jogo. E aí, Gabi Castro, quem foi o craque desse primeiro tempo entre Chapecoense e Guarani? Pelo lado do Guarani, eu gostei do Bruno José, pelo lado direito. Acho que o Jamerson fez bons 45 primeiros minutos, mas ele fez 3 defesas, Rafael Pio, 3 boas defesas, e por isso que o 0 ainda está no placar. Então, craque do primeiro tempo, por ter evitado essa vitória parcial do Guarani, Saulo, goleiro da Chape, graças a ele, o placar está em 0-0. O que é bom, de certa forma, num primeiro tempo, ou o comentarista votar no goleiro adversário, é um bom sinal, podemos dizer assim. Vamos ver o que será do segundo tempo na Arena Condá. Daqui a pouquinho o Gabi Castro dá uma palhinha do que ele imagina para os últimos 45 minutos lá em Santa Catarina. Fábio Scheibe, bola rolando, Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Brasileiro da Série A. Tem muito jogo nesta quarta-feira, nessa última rodada de Série B. Quais os placares desse momento, hein, Fabião? Pois é, Rafael Pio. Muito futebol nessa quarta-feira. Pela Série B, além do jogo entre Chapecoense e Guarani, temos a Ponte Preta enfrentando o Náutico no Moisés Zucarelli, um placar que segue 0-0 também no intervalo. Já em Maceió, um resultado bom para as duas equipes aqui de Campinas. O CSA vai perdendo para o líder, cada vez mais líder, Cruzeiro, por 1-0. O Cruzeiro está abrindo uma distância grande na liderança para o segundo colocado, o Vasco da Gama. E pela Série A, 2 jogos no intervalo. O Goiás vai empatando com o Fluminense 1-1 em Goiânia. E o Red Bull Bragantino vai ganhando do Fortaleza 1-0 no Nabi Abichedi. Ainda em andamento pelo primeiro tempo, o Atlético Paranaense de Filipão, o Furacão, vai ganhando do Atlético Goianiense por 2-0. Logo mais temos Flamengo e Juventude, Internacional e São Paulo, Corinthians e Curitiba e Santos e Botafogo. Dá tempo de chegar em casa pra ver o Corinthians ainda, né? Dá tempo de chegar em casa. Fala por você isso, tá? Fale por você. É verdade, quem tem que ir pra Americana, aí a distância já é um pouco maior. Aliás, eu vou pegar uma carona hoje. Dá. Eu vou pegar uma carona. Roger Williams, não esqueça de mim hoje. Deu certo a carona? Ele falou pra lembrar ele que ele é esquecido. Não esqueça de mim, pelo amor de Deus. Tá lá no Majestoso, né? Esse é o problema. Exatamente. Aí aquela história, aí acaba a energia no Moisés Lucarelli, o jogo tem 40 minutos de atraso, e aí, você vai ficar esperando ou você prefere ir de ônibus? Ônibus. Eu tenho certeza disso. Léo Toninho, mais uma vez, só repassando as opções do técnico Mozart Santos para a segunda etapa, caso ele queira mexer, Léo Toninho. Um banco, assim, extremamente estrelado, né? Muito, Do Arthur muito. Gás, assim, até tá faltando uns buracos aqui no meu caderno. Caso queira pegar alguém, a gente pode ir anotando aqui, hein? Sensacional. Mas, Arthur Gazzi, né, pro gol. Tem o Matheus Ludic lá, que é lateral direito. O Hernando, zagueiro. Eduardo Persson, o Madison, o Silas, volantão. O Lucas Venuto, né? Atacante, ponta. O Iago, sempre muito polivalente. Me lembra o Pablo, hein? O Iago, hein? O fato de
Começa no ataque, daqui a pouco já joga o cara pra lateral. Não sei não, hein? E aí depois banco. E depois banco, depois tchau, né? Depois tchau, Mas vai olhando o embora. banco, talvez faça falta o Pablo, hein? Acho que o Pablo nesse banco faria falta, hein? Faz. Porque pra fazer o que o Iago faz, o Verato faz, O Renato Pablo, faz, não, o Pablo era o Pablo, melhor. pelo menos já conhecia o elenco, esquema de torcida e tudo mais, hein? Mas eu Não tenho sei, hein? certeza que na negociação do Lucão pro Paysandu, o Iago tá incluso. Fez o Será? contrato, o Lucão leva o Iago. Rapaz do E céu. aí Fábio Scheib faz um questionamento aqui em off. Onde está Pablo? Gabi Castro que sabe de tudo. Tá no Qual é a Música do Silvio Santos. Talvez. O Pablo tinha até ido pra Chape, né? Pensou? Mas ele tem que virar com a mãozinha, né? Porque é o charme do Onde está negócio. Pablo? Lateral / ponta direita e até meio campista por vezes, Gabi Castro. Você se Perde, lembra? Interessantíssimo. A gente não pode colocar no Google, né? É mais O fácil. Pablo, Rafael Pio, lateral que já foi do Guarani. Isso! Mas hoje ele é lateral ou ele é atacante? Exatamente, Pablo que chega já a saber. foi lateral e que já foi atacante, ele está na Chapecoense. Chapecoense, ó, mas não tá no banco não, então você deve estar machucado. 15 jogos, nenhum gol, tem uma assistência. É porque também o Nenhum Pablo... gol, ele ficou 5 anos sem Isso que eu marcar ia falar gol. agora, ele fez um gol contra o Cruzeiro, lembra que foi aqui 3-2? Só que no Contra o Guarani Santos. Foi contra o Santos ou foi Contra contra o o Santos, Cruzeiro? um golaço, Você fez um contra o golaço contra, aos 49 Fez, do segundo fez. tempo. Tava 1 Só- a 1, ele... Só que ele tinha aquele período de 5 anos sem marcar gol, só quando ele marcou também, ele marcou 3 em sequência, foi assim, tipo 3 jogos seguidos ele fez contra. gol. É um contra. Mas aquele gol contra o Vasco foi interessante. Foi, hein? aquele Rafael foi bonito. defesaço, 49, saiu na velô. Aquele foi bonito. Só deu a esperança ali pro Guarani, hein? Mas aquele gol foi bacana, hein? Mas gol contra. Se ele tivesse no lugar do Lucão contra o Cruzeiro, o Pablo marcaria. Gol contra no Brinco de Ouro. Gabi Castro vai se lembrar padrão, dessa. padrão Cabela Guarani. não sei se vai lembrar. Igual de Rodrigo Arroz. Do meio campo, Nunca mais vai acontecer. Você lembra dessa? eu Gabi? lembro, contra o Goiás, Contra do o meio Goiás, campo, isso. final de jogo, virou pra Tava trás 1 a 1, tava empatados, era Mas 0 valeu 1 a o 1, gol? não e lembro. perdeu. Valeu o gol pro no gol. final do jogo. Acho que Campinas é Nossa. mágico por isso, né? Gol Não, contra, é gol de e tendência eu me com o Neto lembro- no banco de reservas. E eu me lembro que Rodrigo Arroz, ele aí na época, não tem mais a camisa do que o Esporte Espetacular fazia lá, o Inacreditável Futebol Clube. Ele tem, né, mãe? E na época eu era assessor de imprensa do Guarani, e o pessoal queria dar a camisa pro Rodrigo Arroz, rapaz. E aí você falou assim, não faz isso sem com ele. brincadeira, ele tinha chorado depois do jogo. Ô Pio, tem uma reclamação aqui no YouTube. A Marta, já que você cantou da Chape, canta também do Bugre, ela tá dizendo aqui. Vamos lá, vamos Bugre. Vamos subir, Bugre. Então novo, vem aqui de baixo, ó. Bugre. Vamos subir, Bugre. O Sai da coração alma. bateu, foi o coração que falou mais alto. Ah, não, essa não pode. E no brincão vou me acabar. É assim. Que coisa, hein? Pois Deus A do gente faz céu. jogo dos dois lados. Não, é que eu só lembrei do. Falando nisso, Fábio Scheib, nesse momento, intervalo de jogo ainda no Moisés Lucarelli. E por lá, como andam as coisas em termos de placar, pelo menos, Fabião? Segue 0-0 Ponte Preta e Náutico. Placar que não muda a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta a uma posição do Z4, né? Pra cima do Z4 com 20 pontos. E o Náutico permanecendo na primeira posição, que abre o Z4 com 19 pontos. Em seguida vem CSA, que está perdendo o Cruzeiro por 1-0 com 19 pontos também. O Guarani somando um ponto, chegando a 18. Insuficiente ainda para sair da zona de rebaixamento. E por último, o Vila Nova, lanterna do campeonato, com 14 pontos. Ô Pio, só um detalhe, lá no Revila, complexo, hein? lá no complexo 1 lá dos estúdios aqui da Rádio CBN Campinas, né? E fazendo um link lá, lá no estádio Moisés Lucarelli. Não, é no no estúdio complexo, Abel Pedroso. Abel Pedroso, é isso aí. Estúdio Abel Pedroso. O nosso complexo aqui da CBN falou, acho que o jogo do Guarani tá melhor do que aqui. Eu falei, ih, rapaz, se a comparação é essa, então a gente tem uma noite um pouco complicada. Tá difícil a coisa. Só mandar um abraço pro Emerson Santana, tá dizendo sensacional esse formato. Parabéns, equipe CBN. De volta para todas as emoções. Todas eu dei uma Todas as exagerada. emoções. Não, mas- Porque pelo jeito. Mas esperamos que seja. 2x1 Guarani hoje. 2x1 Guarani. Então tá bom. Vai, cabelinha! Muito bem, o árbitro tá acertando o cebolão ali, vai começar o segundo tempo do jogo para 0-0 Chape e Guarani, Chape.
última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Você acompanha tudo aqui na CBN Campinas, no YouTube, Esporte CBN Campinas. O árbitro, ele ameaçou e parou. Aí ele foi pedir ajuda pro VAR para ver se podia apitar. Apita o árbitro! Começa o segundo tempo, bola tá rolando. Segundo tempo de jogo para Chapecoense e Guarani. Só faltou o seu Sávio colocar a mão no ouvido assim, falei, posso começar o jogo ou não? Pois é, Guarani já vem pro ataque pela primeira vez. Chega Vitor Ramos por baixo para fazer o corte. Dá um bico na bola, sobe, desce, sobra ali pelo meio, vem Guarani. Na roubada, Júlio César com ela, carrega, breca, cai. Bruno José vem buscando espaço, vem chegando no campo de ataque. Lançamento feito na esquerda, agora sim, Júlio César com ela, dominou, fintou, carregou, puxou na perna direita, chamou para dançar, demorou para passar, passou, jogou na área. Ah, Nicolas Careca! Você carrega um apelido, Nicolas. Você carrega um apelido, Nicolas. Você tem que ter vergonha de fazer o que você fez agora, viu? O que é isso, Léo Toninho? A bola veio numa altura que talvez eu, com a minha altura, né? Como eu veio a 1,5 m, se eu virasse uma bicicleta seria um bom lance. Agora o Nicolas Careca tem 1,90 m, no mínimo dá uma dominadinha, né? No seu caso seria um velotrol, né? Seria, não é bem uma então, seria exatamente. Mas ainda é justificável, né? Agora o Nicolas Careca eu não sei, cara, assim. Mas valeu, né? Tentou alguma coisa, já é alguma coisa. Muito bem. Não pode tentar um lance ridículo desse, Gabi. A alternativa encontrada por ele pode ter sido boa. A execução é que foi muito ruim, né? A bicicleta saiu, foi na arquibancada, então... Bicicleta? Início ali de não tinha nem o segundo pedal tempo. ali. Não tinha nem o pedal ali. 1 minuto e meio de segundo tempo, 0-0 o placar do jogo. Bola pra fora, remessa manual que favorece a equipe da Chapecoense. Vai ali pra cobrança o Mailton. Joga no campo de ataque, sobe a zaga do Guarani. O Jamerson tava de cabeça pra fazer o corte. Ô, Vilela furou! Que furada feia! Sobra Perotti na área, dominou, gingou, carregou linha de fundo. Encosta a marcação do Derlan. Ele toca mais atrás, Claudinho levanta na área, sobra de bola pelo meio, vem rasgando. Bruno José tava lá pra fazer o corte. Dá um bico na bola, tira o perigo da área, vem mais uma vez por baixo para fazer o corte, a zaga da equipe do Guarani. Júlio César de carrapeta, ele toca a bola ali pelo meio, trabalha mais uma vez com o Isaac, dominou, abriu lá pela direita, Bruno José, chegou o bico da grande área, levantamento da grande área, desceu de cabeça, para fora do gol! Linha de fundo, só tiro de meta, Nicolas Careca, se ele tivesse cabelo, tinha feito gol, meu caro Léo Toninho. Exatamente, eu fiquei ali tão impressionado com a carrapeta, né? Mas fez um cruzamento ali no canto direito. O Nicolas ele teve uma inteligência. Usou ali do tamanho, né? Faltou um pouquinho mais de capricho. Deve estar com a careca suada. Deu aquela passada ali no camisa número 9 do Guarani. Linha de fundo, tiro de meta anotado, hein? E tem um jogador da Chape, que deve ser o Perotti ali dentro da grande área. Eu tô fazendo até com, né? O Perotti, né? Como se fosse italiano mesmo. Mas tem um jogador da Chape caído na área do Guarani, viu, Cabelo? Não é o Perotti, não. Não é, não. Está aparecendo ali o Christian. Tá caído ali dentro da área, vai 7, se levantando. é o Christian. Que olhar, hein? Que olhar, hein? Vai se levantando ali o Christian, tá tudo bem com ele. Tomou um encontrão ali com o zagueiro do Guarani quando a bola foi cruzada na área, daqueles 2 ou 3 cruzamentos seguidos da Chapecoense ali, né, Léo? Exatamente, né? Depois do cruzamento, né? Tem um cruzamento interessante, mas só um detalhe. Não sei se vocês notaram, não sei se o Gabi acha que tem algum tipo de pressão já pra cima do Mozart, mas na entrevista coletiva a gente até bateu um papo, o Mozart passou aqui na tela, por isso que me veio aqui na memória. Eu achei ele muito nervoso, ele já chegou na coletiva nervoso. Ele, no entanto, na primeira pergunta ele já deu uma no repórter, mas de qualquer forma, eu senti que ele já tava meio estressado, meio nervoso. Eu não sei se há um clima de desconfiança, se rolou alguma coisa no bastidor, eu não sei, que vocês sentem isso também? O Mozart, ele sempre foi assim, né? Esse é o estilão do Mozart. Bravo lá, hein? Esse é o Mozart. O que você viu nas primeiras coletivas não é bem o Mozart. É mais essa última versão dele aí, que é o mais normal do Mozart, principalmente que ele perdeu a primeira, né? Perdeu, patou fora de casa, depois ganhou do Cruzeiro, tava meio que por cima da carne seca, aí quando perde, ele cai na realidade o Mozart Santos. É bem isso aí, ele é o jeitão dele mesmo. É o jeitão do Mozart. Eu sei que a pergunta não foi só pra mim, foi pro Gabi também, mas é isso. Não, né, mas Gabi? é isso, exatamente. É pelo momento do Guarani também, né? O penúltimo colocado, tem a derrota em casa, ele tem muitos problemas, então hoje ele não tem o Diogo Matheus, ele acaba de perder o lateral esquerdo, ele não tem o Giovanni Augusto, tem a possível saída do Lucão do Break, então é claro que isso mexe com o treinador, né? Saindo muitos jogadores, estreia de 2 atletas hoje, é um jogo importante, ele sabe dessa responsabilidade, então claro, ele
demonstra esse nervosismo que o Léo citou, mas o Guarani no primeiro tempo fez um bom jogo e continua aberto, viu, Cabela? Na segunda etapa, a Chapecoense já fez uma série de cruzamentos, o Guarani já respondeu com o Nicolas Careca em 2 cruzamentos, jogo agitado nesse segundo tempo. E tem uma frase que resume bem essa situação do Mozart, né? Que o ataque é a melhor defesa, não é? O problema é segurar a bola agora no ataque, Então, né? Pois é, mas ele chegou já no ataque para ninguém falar. Vamos tomar cuidado com as perguntas. Mas me surpreendeu, igual você falou, as duas primeiras, achei que ele foi um tom, né? Ele já chegou bravo, assim, boa noite, boa noite. Já chegou falando em cima, você falou, ih, rapaz. Como é que ele falou? Boa noite. Mas assim, educado, mas bravo, sabe? Pelo menos deu impressão pra mim. Áspero. Áspero, é isso. 5 minutos deste segundo tempo, 0-0 o placar do jogo. Já mandou seu recado? Mandou ainda não? Manda aí, ó. Manda aí sua mensagem aí, ó. No YouTube, Esporte CBN Campinas. Você vai mandando aquele recado bacana, interagindo conosco na transmissão da CBN Campinas. E uma transmissão especial, uma quarta-feira muito especial. Simultaneamente, 2 partidas, a equipe da CBN Campinas está transmitindo em 99,1 FM. No YouTube da CBN Campinas, o jogo entre Ponte Preta e Náutico. Lá tá 0-0. Tá 0-0 ainda, Fábio? 0-0? Segue 0-0, Cabelo. Muito bem. E aí no YouTube do Esporte CBN Campinas, Guarani Chape 0-0 também, o placar do jogo. Você que está acompanhando aqui com a gente. Olha a Chape, vem pro ataque, Claudinho pintou o cruzamento, vem pelo meio da área, bola tocada, cruzamento muito forte. Pra sorte do Guarani, corre Perotti, evita a saída, toca na bola, sobra com o Júlio César, faz o domínio, agradece o presente, recua mais atrás, começa de novo ali com o Vilela. Não tá bem o Vilela no campo hoje não, hein? Não tá legal o Vilela hoje, hein? Toca a bola no campo de ataque, sobe a zaga da Chapecoense para fazer o corte. A bola subiu, desceu, vai chegando ali mais uma vez com a equipe do Guarani. O Vilela fica olhando, vem Júlio César, dá um bicão na bola, tá caindo. Ih, o Júlio César sentiu, hein? Sobrou sola de chuteira ali pro Júlio César. Sobra de bola com o Nicolas Careca. Ele tentou fazer a finta, foi programado, não foi falta, não foi nada, segue o jogo. Vem Júlio César, briga pela bola, na roubada, vem com ela. Opa! Opa! 2 lances ali, hein? Tanto o Júlio César no primeiro lance, como o Nicolas Careca com o Mailton. Parece que bateu cabeça com cabeça ali os 2 jogadores. Eu acho que foi pior pro Mailton, viu, o Com Léo? certeza, com certeza. O jogo já tava parado, era uma falta ali pro Júlio César, ali na linha lateral, foi anotado, mas o Júlio também chegou, o Nicolas Careca parece que também chegou dando uma chegada ali no jogador, né? O certo é que teve aquele esbarrão, né? Não sei se tem uma possível revisão, algo nesse sentido, mas os 2 jogadores sentindo ali, o Nicolas Careca ainda caído no gramado, o Mailton também. Eu não queria receber esse choque não, viu, Cabelo? Pois é, ali o Mailton. E acho que aquele lance, no primeiro tempo foi com o Jamerson, né? O Mailton, né? Foi com o Jamerson, mas no canto oposto, né? Pois é, lá do outro lado. Tem gol, Cabela. Opa! Enquanto a bola tá parada na Arena Condá, tem formação do gol. Central da bola, Fábio Scheibe. É um gol que não é muito bom para o Guarani, é o gol do empate do CSA contra o Cruzeiro. Agora o CSA pulando para 19 pontos, assim como para 20 pontos, desculpa. Assim, o Náutico tem 19 e o Guarani continua com 18 pontos. É, resultado que não é legal para a equipe do Guarani, esse empate do CSA e aquilo que o Gabi falou lá no começo da transmissão. Todos os clubes lá de cima, lá do G4 e até o Sport que está fora ali, mas que é um dos candidatos ao acesso, estão perdendo pontos justamente para quem está lá embaixo, né, Gabi? Exatamente, é uma rodada em que as equipes que estão na parte de baixo da tabela estão tirando ponto das equipes do G4. O Vasco perdeu ponto, o Sport perdeu ponto, o Cruzeiro está perdendo ponto agora e perdendo ponto para as equipes que estão brigando contra o rebaixamento. Por isso que é importante hoje uma vitória aqui hoje do Guarani, para sair dessas últimas colocações e para pelo menos terminar o primeiro turno com 20 pontos, o que já não é um número expressivo. E o Guarani não está jogando com nenhum time do G4, né? Esse que é o detalhe, né? É praticamente um confronto direto, porque a Chapecoense não está na zona de rebaixamento, mas é aquele jogo que é do mesmo campeonato, né? A Chapecoense hoje briga, tá próximo ali à zona da degola, então seria importante se aproximar de um adversário. 8 minutos e 40 segundo tempo, 0-0 o placar do jogo, está jogando a equipe da Chape, vem ali pela intermediária com o Marcelo Santos. A zaga do Guarani faz a pressão pelo bem, na marcação chegava ali o Nicolas Careca, briga pela bola, mas aqui meteu a falta. O jogo tá parado, tá batendo boca ali, ou estão batendo boca, né? O Nicolas Careca e também o Marcelo Santos, viu, Léo? No meio de campo, não gostou nada, né, da marcação, fez até aquele movimento, como o juizão, falta, não fez nada, mas a falta já até foi batida. O Gabi comentou com relação a um confronto direto, até o que a gente levantou no pré-jogo, né, a Chape só ganhou uma partida em casa, então é um confronto direto com um time que não tem um retrospecto interessante em casa. O Guarani podia tirar vantagem nesses 2 sentidos, diminuir uma distância de 4 para 1 ponto, de ganhar de um time que não sabe o que é ganhar em casa, praticamente.
Sai tocando a equipe da Chape. O campo defensivo começa lá com o Léo. Léo toca na bola ali pelo círculo central do gramado. Sai trabalhando com Lima. Lima já faz o domínio, tapa na bola lá pela esquerda. Do outro lado com o Fernando. Recebe, domina, devolve no Lima. Se ajeita por ali o Lima. Rola a bola com Marcelo Santos mais uma vez na intermediária. Encontra aberto pela direita e vem para o campo de ataque. Vem descendo, vem carregando Bianchi. Abriu pelo lado direito. Pintou o cruzamento na área. Sobe a zaga do Guarani para fazer o corte. Bola volta mais uma vez e cabeça com cabeça de novo. Dessa vez ali é o Derlan e me parece que é o Perotti. Os dois estão caídos ali. Choque, cabeça com cabeça. De novo, Léo. É lance feio, né? A gente sempre espera que não é nada mais de grave. Foi um cruzamento. Dá a impressão que os dois jogadores olharam pra bola, né? Então aí teve o choque realmente normal. Na hora o Maurício já levantou ali o braço, já pedindo pra parar ali. Principalmente é um lance de departamento médico, né? De check ali pra saber se os jogadores estão bem. Jogo parado. Só um detalhe, Cabelo, com relação ao histórico entre essas duas equipes. Ó, no histórico geral, 4 jogos apenas. Uma vitória do Guarani, um empate e 2 derrotas. Fora de casa em 2 jogos, o Guarani só perdeu 2-0. E a última partida foi em agosto de 2020, né? Que a Chape subiu ainda com Humberto Louser, foi campeão da segunda divisão. Acabou perdendo por 2-0. Então o histórico do Guarani fora, né? Por mais que a Chape não faz uma boa campanha em casa, é muito ruim. Até agora, né? Em 3 jogos, somando essas 2 derrotas, tem aí 2 derrotas e esse empate até então, viu? O Mozart já conversa com o auxiliar técnico que já vem uma mudança. Pois é. E essa história do choque de cabeça com cabeça dentro do futebol, tem uma divisão, eu não lembro se é dos Estados Unidos ou em algum outro país, que vão realizar um torneio ou um campeonato sem poder fazer cabeceio na bola. Então a bola vai vir cruzada, o cara pode dominar com o peito, pode dominar com a coxa, mas não pode cabecear a bola. É um teste. Não vai virar nada, né? Não, isso não vai funcionar, mas... Um espaço pra mim que tem 1,5 m. Precisa cruzar, né? Posso ir no baixinho. Não, isso não é uma regra que eu acho que vai chegar, mas o que acontece, principalmente nas universidades dos Estados Unidos, são estudos em relação a essas pancadas de cabeça em muitos esportes. No futebol americano, tem também no rugby, no soccer deles, que é o futebol, e isso é um perigo no boxe também. Então estudos são feitos porque realmente, né, a quantidade de choque de cabeça está cada vez maior, porque a bola aérea hoje em dia é utilizada com cada vez mais frequência. Então isso é um cuidado que os estudiosos têm, mas que é difícil ter alguma solução para poder evitar esse tipo de choque. Começar a jogar de capacete, né? No caso do Léo Tonin, tem que ser um capacete tamanho... Tem aquele capacete do Peter Cech, lembra o goleiro que foi do Chelsea, que ele utilizava uma proteção mesmo no basquete, quando tem alguma coisa, eles utilizam uma certa proteção. Joga alguma coisa no rosto, mas é mais pra proteger a face, eu acho. Ele teve um problema no nariz, se eu não me engano. Ô, Cabelo, só um detalhe, daqui a pouquinho eu completo, escanteio pra equipe da Chape, ali o Mailton se prepara pra cobrança, camisa número 12, tem um dado interessante do futebol americano também. Cruzamento feito na área, sobe a zaga do Guarani, ali pelo meio, vem de cabeça mais uma vez para fazer o corte, o Jamerson estava por ali, responde a Chape, Jamerson vem de novo, perto da canhota, um bico na bola, isola lá no campo de ataque, dá tempo de você contar 3 histórias, Léo Tonin. Não, só com relação ao Gabi falou, né, dos estudos do soccer deles, estão até propondo, não sei se vai colocar para a International Board, algo nesse sentido, é que se o jogador ele receber um atendimento, ele obrigatoriamente tem que ficar de 2 a 3 minutos do lado de fora, que eles estão estudando justamente para evitar isso, o jogador cai, ganha aqueles minutos, vai pra beira do gramado, já tá todo pronto lá pra correr. Então, você não saiu? 2 minutinhos fora. Talvez aí pode ser um estudo pro futuro pra coibir um pouquinho dessa simulação, algo nesse sentido, hein? É aquela história, se vai dar certo, não sei, mas que é interessante, é interessante. O cara não vai fazer mais cera. Mas acho difícil, porque daí eu dou uma chegada maior, você fica 3 minutos fora, entendeu? Tudo dá uma margem, uma alternativa pra quem quiser fazer essa cativa. Então, né? Eu acho difícil. Pois é. E tem gol, Cabela. Opa! Aqui, Guarani Chapecoense 0-0. Mas tem gol onde, meu caro Fábio? Pela Série A do Campeonato Brasileiro, no estádio Nadir Bichetim, em Bragança Paulista, o Fortaleza empata o jogo contra o Red Bull Bragantino. Agora Fortaleza 1, Red Bull Bragantino também 1. Red Bull Bragantino que vem de 2 vitórias seguidas. Fortaleza venceu na última rodada também. Da Liberta, né? Saiu da zona da última colocação da classificação e vai em busca do Vojvoda, vai tentando ajeitar a casa lá. Falta para a equipe do Guarani lá pela direita, Léo Tonin. Perigosa, né? Ali a falta, o Bruno José foi derrubado, o Júlio César, camisa 7, se prepara para a cobrança. Uma grande oportunidade. Quem sabe o gol, viu, Cabela? Aumenta o volume, vem comigo. Vai, Bugrão! É falta para o Guarani, Júlio César lá pela direita, todo mundo no meio da grande área. Pintou levantamento, escorregou o zagueiro, sobe a zaga para fazer o corte. Ela sobra com o Jamerson, ajeitou, rolou a bola pela direita com o Nicolas Careca, faz o cruzamento para quem?
Ele buscou o Nicolas Careca lá na área, mas o Nicolas estava cruzando a bola, Léo Toninho. Na dúvida, toca de novo, né? Recebeu a bola do Jamerson ali, né? O lateral esquerdo. Quem sabe toca, faz uma tabela, se apresenta na posição de origem, não sei. Fez um cruzamento e bateu muito forte na bola. Em Guarani, novamente para o campo de ataque, briga pela bola lá pelo lado direito. Olha só quem tocou na bola foi o Derlan. Sobra de bola com o Bruno José, fez a finta, carregou de um lado, de outro, trabalha a bola lá no campo de ataque, brecou, pisou, olhou do lado, tocou mais atrás. Quem vem com ela ali para fazer o domínio? Júlio César recua mais um pouquinho, toca lá atrás com o Lucas Ramon, volta a bola com o João Vitor. João Vitor faz o passe pela esquerda com o Jamerson. Chega na bola o Jamerson, já faz o toque ali pelo meio com o Vilela. Recebe a bola, Leandro Vilela, carrega para o campo de ataque, devolve com o Jamerson aberto, o rente lateral do campo. Dá um tapa na bola pela intermediária, Rodrigo Andrade adiantou demais a bola, conseguiu fazer o toque, vai para a tabela. Chega por baixo o Mailton, sobra de bola mais uma vez. O Guarani faz uma blitz para cima da Chapecoense. Quem sabe agora pintou cruzamento na grande área. Pegou, soltou o goleiro, segura Saulo. Esse goleiro Saulo, ele tá pedindo pra tomar um cocoricocó, Léo. É igual diria o outro, né? Haja coração, todo cruzamento ele tá saindo meio estranho. Deu a impressão que ele se confundiu ali com o zagueiro, não sabia se o zagueiro ia tirar a bola, se a bola era dele. Mais uma vez, faltou aquele cara que insiste ali no erro do goleiro. Daqui a pouquinho vem duas mudanças, já dá pra ver ali o Iago, né, 97, e também o camisa 71 ali, segura, hein? 71 tá chegando, que é o perigosíssimo Maxwell. Quem que é? Perigosíssimo Maxwell. Olha a Chape, vem pro ataque, prepara a batida de longe, o desvio pra fora. Bola explodiu nas costas ali do João Vitor, foi pra fora, escanteio pra Chape, é lá pelo lado esquerdo. Escanteio pra Chape, é mais um no jogo pra equipe de Chapecó. Léo. Exatamente, e mesmo assim, né, foi pra bola ali o Kozlinski, mas praticamente ali um lance já batido, teve desvio pra sorte ali do Guarani, olhou com uma cara ali de poucos amigos, escanteio lá do outro lado, lá do canto esquerdo, escanteio pra equipe da Chape. É o nono escanteio no jogo, quinto para a equipe da Chapecoense, é lá pelo lado esquerdo. Vem bola para a grande área, Mailton na bola, perna direita, levantamento, vem fechadinho, Kozlinski. Deu soco na bola, tira o perigo da área. Dá um tapa na bola, ela vai lá na intermediária. Sobra de bola lá com o Fernando. Fernando devolve com o Mailton. Tá lá pelo lado esquerdo. Ele se ajeitou, pedalou, carregou linha de fundo, preparou o cruzamento, jogou para dentro da grande área. Sobe o zagueiro, passa por todo mundo. Vai sobrando a bola, batida cruzada. Chega a zaga do Guarani para fazer o corte. Bota pra fora, escanteio pra equipe da Chape, dessa vez é pela direita, e eu falava agora há pouco da blitz do Guarani pela Chape, a Chape já responde, viu, Léo? Camisa número 7, o Christian, né, arriscou ali fora da grande área, pelo canto direito, teve um desvio mais uma vez, aí o Leandro Vilela orienta ali como capitão do time, Nicolas Careca dentro da grande área pra fazer aquele suporte também, canto direito, camisa ali número 12 é o Mailton se prepara pra cobrança. 17 minutos deste segundo tempo, 0-0 placar do jogo, 0-0, cruzamento na área, sobe a zaga do Bugre para fazer o quarto tiro, perigo, sombra de bola mais uma vez ali pelo meio, quem trabalha, chegada de bola no campo de ataque é o Lima, tentou o lançamento, foi nas mãos do Kozlinski, que bota a ordem na casa do Bugrão, 17 minutos deste segundo tempo, 0-0, galera tá interagindo, mandando recado, Rafael Pio. Galera tá interagindo, vamos ficar um pouco sério agora, que Dani Pedroso está no chat do YouTube da CBN Campinas. Desculpa aí. Então vamos, né, seguir o protocolo, que nada. A Marta tá dizendo, Pio, gostei não, tem que se empenhar um pouco mais, que maravilha. O Kleber Nunes, tá achando que a minha cantoria não foi boa. O Kleber Nunes da Silva Damasceno, ele tá dizendo o seguinte, Cabela. Parei do Dom Pedro pelo tamanho do nome? Olha só, sou o único torcedor, deve ser do Guarani, na cidade de Cansanção, na Bahia. Olha que maravilha. Olha. Lá tem 36 mil habitantes. Não podemos fazer 17 pontos em 19 jogos, senão é necessário 30 pontos no segundo turno. Fica difícil. Investir é necessário. Caramba. Cansanção na Bahia. Cansanção na Bahia. Quantos quilômetros de Salvador fica esse Cansanção na Bahia? Manda aí, Kleber. Manda aí pra nós. Mande. Manda aí pra nós. É um cancioneiro. Nossa. Cansanção, né? Verdade. Pode ser, né, cara? Pois é. Vamos pois é. procurar o que é. Vamos pro jogo, Cabelinha. Vamos pro jogo. Mudou, viu, Cabelo? Aliás, não mudou só, né? Rapaz Mexeu do céu. meio time, né, o Léo? Jesus amado, aqui ó, 4 mudanças, hein, Cabelo? Quatro? 1, 2, 3... 3 mudanças, Cabelo, perdão, 3 mudanças, ó. Saiu 32. 3? Pelo amor de Deus, cara. 3? Não, 2 mudanças, Cabelo. Brincadeira. 3 mudanças. Bora, André. Saiu... Perguntar mais uma vez, não teve alteração. Não tivemos mudanças, viu, Cabelo? Não tivemos. Não, brincadeira. Camisa 32, ó, Rodrigo Andrade deixou o gramado, entrou 98, Madson. Saiu também o estreante, aí, o camisa 21, Isaac, para a entrada do 71, Maxwell. E saiu o 7, o Júlio César, para a entrada do 97, o Iago. Perigosíssimos. Chegou o Maxwell aqui. Maxwell, 71.
Muito bem. Maxwell, Iago e Madison foram embora. O Rodrigo Andrade, o Isaac e o Júlio César. Rodrigo Andrade e o Júlio César voltando de contusão e o Isaac estreantes da noite. E só para terminar... Olha, a Chape chegou, bola para fora. Pode completar. Só para terminar a informação, é mais sem graça do que a gente esperava, viu, Léo Toninho? Quem nasce em Cansanção é cansançãoense. Cansançãoense. Simples assim. É Simples isso. assim, trava a língua para o narrador de futebol. Gabi Castro, mexeu meio time o Mozart Santos. E no meio-campo foi conservador, porque ele tira o Rodrigo Andrade, que realmente cansou, sentiu o ritmo de jogo, né? Já não tinha entrado bem diante do Bahia, fez um bom primeiro tempo, mas nesta segunda etapa tinha caído. E aí ele coloca o Madison, que é um volante, né? Então ele poderia ter colocado, por exemplo, o Eduardo Persson, que sabe sair um pouco mais pro jogo. Enfim, coloca o Madison, então volta um esquema ali para jogar ao lado do Leandro Vilela, os dois meio-campistas. Tira o Isaac, uma estreia muito tímida do meia do Guarani. Hoje ele cabeceio. Só o cabeceio, que foi muito bom para uma bela defesa do Saulo, mas muito pouco. A bola no chão não conseguiu armar o jogo. E coloca o Iago, que daí é um esquema diferente, né? O Iago tem mais velocidade pela ponta. E sai o Júlio César, que também cansou, que vinha de lesão, e coloca o Maxwell. Então fica Iago de um lado, Maxwell do outro, com Bruno José e com Nicolas Careca. Então o Guarani jogando agora com 4 atacantes e 2 volantes. No momento que você falava do Iago, com a velocidade pela ponta, ele perdeu a bola. O que acontece com uma certa frequência. Então precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade o Iago para diminuir a quantidade de erros, né? Pois é. Olha o Guarani... O Nicolas Careca caiu, o árbitro falou que foi na bola, caiu de maduro, portanto o Nicolas Careca segue o jogo ali com a equipe da Chapecoense. Portanto, a cidade de Cansanção, na Bahia, fica a 400 quilômetros de Salvador. É isso, né, Pio? O nosso amigo, o Kleber, nos mandou. Obrigado, viu, Kleber? 400 quilômetros é chão pra caramba, velho. É chão demais da conta, né? Engata a terceira, som do rádio ligado, acabou. Exatamente. Escutando CBN. Obviamente. Então, lá em Cansanção tem que ser no aplicativo. Pelo aplicativo. Pelo aplicativo. Muito bem. Toca a bola a equipe da Chapecoense. Tocando a bola ali pelo meio. Vai trabalhando a saída de bola mais uma vez ali o Marcelo Santos. Dominou, girou o corpo. O árbitro pega uma falta. É falta que favorece a equipe da Chape. 21 minutos e 40 deste segundo tempo. É a 19ª rodada. A última deste primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar CBN está marcando 0 para a Chape, 0 também para a equipe do Guarani. Central da bola, Fábio Scheibe. Cabela, nos outros jogos, a Ponte Preta vai empatando 0-0 com o Náutico, enquanto o CSA também empata com o Cruzeiro 1-1. Lembrando que o próximo adversário do Guarani será o Brusque no domingo, às 11 horas da manhã, no estádio Brinco de Ouro. Olha o Mugrão, vem pro ataque ali pelo meio, Maxwell recebe falta. Jogo tá parado, é falta do Bianchi pra cima. Do Maxwell é falta, que vai levar perigo ali pra meta do Saulo. Tem que arriscar, esse Saulo já soltou 3 vezes, hein, a bola, hein? E tá 3. sem ritmo de jogo, né, Cabelo? Exatamente. Tem que bater realmente pro gol, né? Uma falta ali pra cima do 71, falei que ele era perigoso, perigou ali, ó, foi derrubado, quem sabe ele gosta de arriscar ali uma cobrança de falta, né, o Silas não tá jogando, porque o Silas também gosta de bater ali uma faltinha, né, o certo é que falta pra equipe do Guarani, o primeiro amarelo do jogo ali pro Bianchi, camisa de número 38, anote aí, viu, Cabela, 38 amarelado, tem jogador da Chape sentindo ali, talvez um problema muscular ali na coxa, né? De qualquer forma, contando ali os passos da barreira, o Léo já chega, o Perotti também. 4 homens, viu? Falei que era 4 homens ali na barreira, o Saulo pede, hein? Saulo que tem cabelo branco e barba vermelha, tá ali se ajeitando com a luva verde. Bigode ruivo. Bigode ruivo. Que coisa, hein? Tá meio desconcentrado o Saulo, viu? É falta que favorece a equipe do Guarani. Maxwell na cobrança. Tá ali concentrado. Maxwell para fazer a cobrança, quem sabe agora. Autoriza o árbitro. Maxwell na bola. Bateu de longe. Para longe do gol. Sem perigo nenhum. Bola bateu, aliás, longe. Muito longe do gol, Léo Toninho. Tentei, né? Vamos lá, Maxwell. Camisa 71 bateu ali. Talvez ele queria uma trivela. Eu dei essa impressão que ele queria uma trivela na bola. Uma trivela. Queria uma trivela na bola. A trivela apareceu. Só não foi no ângulo que ele queria, foi uma trivela invertida. O Toninho foi bonzinho, viu? Com a trivela, não dê trivela. Foi bonzinho com o Maxwell, viu? Porque precisa caprichar mais, precisa treinar mais, aproveitar quando tem uma falta, quando tem escanteio, quando tem cruzamento. O Guarani vem pecando muito quando tem esse tipo de oportunidade. Com a bola rolando, deixando a desejar neste segundo tempo, né? Apenas 2 finalizações, as 2 para fora, então o Saulo não fez uma defesa ainda, e essa foi a terceira finalização, que também, mais uma vez, foi longe do gol. O segundo tempo caiu o ritmo da partida, muito, tá? muito. Das 2 equipes. Cabela, você não me fala mesmo, o último gol de falta do Guarani foi contra o São Paulo, lateral de jogo, Matheus.
que foi na vitória, né? O Lucão ainda fez aquele golaço. Isso, no na 2x1 pro Guarani. 2x1 pro Guarani. O último gol, pra um lateral direito, hein? Toca a bola a equipe da Chape, vem para o campo de ataque ali pela direita, Mailton, dominou, colocou no gravado, tem 2 jogadores do Guarani da marcação, ele gingou para lá, para cá, carregou, buscou ali pelo meio, tenta o passe é feito, bola chega ali pela intermediária defensiva da equipe da Chapecoense, vai tocando ali com o Vitor Ramos, já faz a abertura lá pelo lado esquerdo, lá do outro lado trabalha a chegada e a saída de bola com o Fernando, bota no campo de ataque, lançamento é feito, briga pela bola lá do lado esquerdo, o Lima recebe, domina, devolve pelo meio, Christian, tenta o toque na bola, de graça para a equipe do Guarani, já recupera, sai jogando, joga errado, perde a bola, Lucas Ramon, aí vai na dividida ali com o Iago, quem chega rasgando com ele é o Fernando, bola para fora, último toque do jogador do Guarani, o arremesso é manual, que favorece a Chape, que vai mexer 2 vezes a equipe da Chapecoense, meu caro Léo Tonin, se já quiser ir informando, fique à vontade. O primeiro já só, 45-20, só dando aquela notada básica aqui, né? De qualquer forma, saiu ali, viu? Saiu o Mailton, camisa número 12, para a entrada do 15, o Roney, com a camisa de número 15, e saiu o Claudinho com a 49, falei 45, mas não 49, e entrou o Luizinho, que era cotado, né, para começar o jogo, camisa número 20. Portanto, Cabelá, sai o 12, Mailton, entra 15, Roney, e saiu ali o camisa de número 49, Claudinho, entrou o 20, Luizinho. Saiu Claudinho, entrou Luizinho. Olha, vem pro ataque a Chape, pela direita, pintou o lançamento, carrega a bola ali pelo lado direito, o Roney. Mais o domínio, gingou de um lado, de outro, carrega, vai na linha de fundo, tem marcação do Jamerson pra cima dele. Bota a bola pra fora, manual para a equipe da Chapecoense. Não deu, dando tiro de meta, só isso? Só deu tiro de meta? Só deu tiro de meta, o Léo Toninho. Não gostou nada ali, Marcelo Cabo, ele faz ali o movimento, talvez já fazendo até, passando uma instrução ali pro Roney, né? 3 aqui, fica ali na sobra do cara, ali no cantinho, ele foi o que eu entendi. Mas não, deu escanteio pro Cabela. Deu escanteio, Cabela. Escanteio. Canto direito, hein? Escanteio pra equipe da Chape, hein? Enganou nós esse seu juiz. Hein? Escanteio pra Chape, pintou levantamento, vem fechado, desvio de cabeça pra fora do gol. Subiu ali pelo meio para fazer o desvio, o Vitor Ramos fica caído ali, houve choque mais uma vez. Não foi choque de cabeça não, o Vitor Ramos caiu, se enroscou ali, tá caído no gramado. E ainda sentindo, né, ali, quem cabeceou foi ali o jogador camisa 38, né, o Matheus Bianchi, melhor dizer, né? Que daí colocou um M, aí eu dei como que chama? Eu dei uma rasurada e ficou parecendo um M. Você não tem Errorex, eu vou colocar de novo aqui o nome, hein? Matheus Bianchi, é isso, um grande abraço para todos os Bianchis da vida, depois do cruzamento. Se você tivesse um notebook como eu para fazer as coisas, era só o backspace. Bianchini fez um tic-tic-tic, aí pareceu um M aqui, ó, deixa eu tirar aqui, Cabelo, ó, Bianchi, Cabelo. Tem borracha aí? Tem, mas vai no rabisqueira mesmo. 0-0, 27 minutos. O Gabi mexeu o técnico Marcelo Cabo, botou o Roney em campo no lugar do Mailton, descansado, né? E o Luizinho no meio do lugar do Claudinho, que acho que não realizou. Acrescentou pouco, né, na partida do exatamente. Claudinho. O Luizinho já é um canhoto, deve atuar aqui pelo lado direito. É um jogador perigoso, então tem velocidade. O Guarani precisa tomar cuidado com a entrada do Luizinho. E depois a saída do Mailton, lateral direito, que correu uma barbaridade, sofreu uma barbaridade no jogo, pelo menos 2 faltas pesadas. O Mailton sai para a entrada do Roney, que é um volante, mas que atua também como lateral direito. Então renova o fôlego, a Chapecoense segue atuando mais pelo lado direito. E o Guarani faz tempo que não chega ao ataque. A gente verifica agora sem o Isaac, sem esse meia, mas com 4 atacantes, né? Então vamos ver se não vai ficar um buraco no meio campo, porque tem 2 volantes e 4 ofensivos. A TV mostrou a imagem bem aberta e você vê que o Iago está totalmente livre, sem marcador nenhum lá pela direita, né? E é uma alternativa porque a gente sabe a velocidade que tem o Iago, ele tem um problema na finalização, mas no 1 contra 1 ele tem o drible, ele tem a velocidade, o Guarani é algo que precisa explorar então, já que está livre de marcação. Mas esqueceram de marcar ele ou deixaram ele? Eu acho que deixa uma certa liberdade. Na pelada a gente fala o seguinte, a natureza marca. Mas é porque o Iago, ele tá voltando um pouquinho, né? E o sistema de marcação da Chapecoense tá bem recuado. Então o Iago tá vindo buscar esse jogo e a Chapecoense no meio-campo deixa o jogador ficar livre. E a partir do momento que o Guarani vai pro ataque como agora, já teve a interceptação. Recupera a bola a equipe da Chape, vem jogando ali pelo meio, tem jogador caído, o Guarani pedindo falta ao Vilela. Quem caiu também ali pelo meio foi o Marcelo Santos, sobra de bola batida, longe do gol.
Só linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Quem marcou ali foi o Sávio Pereira Sampaio, o árbitro do jogo, que tem as mangas com fita isolante para tampar o patrocinador da CBF. Tem gol, Cabelo. Pelo amor de Deus, hein, CBF. Não tem dinheiro para botar o uniforme no arbitragem, tampa com fita isolante, é para acabar, hein? Eu tô com dó, vou fazer uma vaquinha para a CBF para trocar o uniforme da arbitragem do futebol brasileiro. Tem gol, tem informação, é com o Fábio Scheibe. Eu ia te chamar para informar o início do jogo entre Internacional e São Paulo, mas nem deu tempo. O Internacional já abriu o placar, 1-0, gol de Pedro Henrique contra o São Paulo no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. E no outro jogo da noite, o Flamengo enfrentando o Juventude. O jogo começou agora no estádio Mané Garrincha, Brasília. Toca a bola, a equipe da Guarani vem ali pelo meio. Maxwell tenta a fita, só que na contramão, bola rolada com o... Chegou lá pela direita, pintou Lucas Ramon na bola, cruzamento na área, tá viva a bola na grande área, sobra pelo meio. Bianchi chega, se estica para fazer o quarto e toca no Lima. Lima despacha lá na ponta canhota, é pro Perotti. Ele vem na bola, junto dele que chega o João Vitor, bota para fora a bola, remessa manual que favorece a equipe da Chapecoense do campo de ataque. 30 minutos deste segundo tempo, 0-0 placar do jogo. Jogo tá parado e o Pio quer falar. Fala, Pio. Para trazer mais algumas participações aqui pelo YouTube do Esporte CBN Campinas, Flávio Paradela chegou, tá dizendo que agora vai. Não sei pra onde, hein, Xandão? Ali, ó. Cássia Aparecida Bento de Toledo tá dizendo o seguinte: só essa transmissão alegre de vocês para esquecer o dilema do Guarani. Eita preguiça, esse Guarani já se foi faz tempo. Aí o Paulo Rodrigues está dizendo pro Kleber: melhor você, Kleber, a 400 quilômetros do Salvador do que eu em Campinas, que estive em 78 no Brinco e agora tô vendo essa falta de futebol. Aí o Paulo completa dizendo: Guarani dá cansaço em Cansanção. O Paulo já pode trabalhar aqui na redação. Pois é, já tá empregado. Aliás, um abraço lá pro Paradela, tá sempre acompanhando, ligado nos jogos do Guarani aqui pela CBN. Né, Paradela? Olha o Bruno José. Baixou o espírito do Iago, perde a bola, sai jogando a equipe da Chapecoense no campo defensivo. Ali com o Luizinho. Luizinho toca na bola, faz a finta, rola a bola ali pelo meio. Opa! O Derlan, ele chegou ali em cima do Perotti. Ele falou: aqui não, meu garoto. Hein, Léo? E hesitou no primeiro momento ali. Parece que alguém falou no ouvidinho dele: vai lá, dá um cartãozinho, dá uma chegada ali no Derlan, camisa 34. Recebe cartão amarelo, viu? Amarelo aí, o primeiro, né, pelos lados ali do Guarani. 34 depois de uma chegada no Perotti ali, viu, Cabela? E o Derlan, ele chega ali, ele chutando tudo, aí ele mostra a bola, né? Ele, não, seu juiz, acertei a bola. Acertou, né? Depois de quebrar as duas pernas do atacante, ele acertou a bola. Tem gol, Cabela. 32 minutos, 0-0, placar do jogo. Vem Chape pro campo de ataque, daqui a pouquinho informação, vem bola pra área. Chega por baixo Jamerson para fazer o corte ao bico na bola, tira o perigo dali. Sobra de bola com o Guarani, vai tentando chegar no campo de ataque no meio do caminho. Ela sobra com Marcelo Fernandes, dominou mal, vem Vilela com ela, carrega, não tem ninguém junto dele ali. Todo mundo pra trás, ele briga pela bola, chega o zagueiro por baixo para fazer o corte, sai jogando a equipe da Chape. A informação, tem gol, Fábio Scheibe. Na Série A, a bolinha não para, hein? O Atlético Paranaense marca o terceiro contra o Atlético Goianiense. E o Flamengo abre o placar contra o Juventude em Brasília. 1-0 Flamengo, gol de Pedro. Ô, Gabi Castro, boa estreia do Jamerson, né? Boa estreia do lateral esquerdo do Guarani. Tem uma boa chegada ao ataque, tem uma boa bola parada. Agora, ele cai de rendimento junto com todo o Guarani no segundo tempo, né? O Bug chegou poucas vezes ao ataque. Neste segundo tempo, 3 finalizações, 3 vezes para fora. O técnico Mozart vai tentando modificar, o Léo Toninho vai confirmar agora pra gente, mas tem mais mudança no ataque. Então o Guarani tem esse problema, né? Não é à toa que é o pior ataque da competição, com apenas 10 gols, porque as 3 vezes que finalizou, as 3 para fora. Pois é, tem troca-troca da equipe do Bugre, Léo Toninho. Mudou, a gente não pode falar que o Mozart não tá tentando com as peças ofensivas, né? Agora saiu 17 o Bruno José e entrou 77 o Lucas Venuto. Basicamente, os jogadores de linha até acabou tecnicamente substituições, mas ele vem girando o banco, não é muito grande aqui do Guarani, mas vem fazendo o que pode ali o técnico da equipe bugrina. E com essa mudança segue com os 2 volantes, né? Com o Leandro Vilela e com o Madison. Aí uma linha de 3 mais avançadas com o Lucas Venuto, Iago e Maxwell, e deixa isolado o Nicolas Careca. Tá caído o Perotti, tá pedindo ali um toque, um possível cotovelado do Derlan para cima dele. E se isso for comprovado, ele acabou de tomar cartão amarelo.
A gente tá vendo o replay do lance aqui. Não sei não, hein? Eu não sei não, viu, Latoninho? Ficou ali realmente o braço, mas não sei se foi uma agressão, talvez só uma chegada, até porque já recebeu o cartão. Se não tivesse, talvez poderia ter um cartãozinho pra falar, cara, sossega. Mas não sei se foi uma agressão. Pra mim, eu só daria aquela chamada e lateral pra equipe da Chape. O árbitro não tá em posição de Zé Rico ali, colocando a mão no ouvido assim pra falar com o VAR, né? Então eu acho que não tem o VAR no lance, porque Mas desnecessário, né? O braço do zagueiro do Guarani. É evitável, já tem cartão amarelo, é jogo fora de casa, tem VAR, mas o braço ele não pode deixar aberto, não precisava dessa proteção, tava com Então, os né? dois, né? Por falta de um, ele tava com os dois abertos. Tava Já parecendo foi, o Cristo sem Redentor. revisão. Toca de bola a equipe da Chape, chega no campo de ataque, por baixo o Luizinho, tenta o cruzamento, desvio é feito pelo Jamerson, bola pra fora, arremesso é manual pra Chape, pela direita, vai todo mundo lá pra área, 34-50, 0-0 no placar do jogo. Resultado ruim pro Guarani, ruim pro Bugre. Tá fechando o primeiro turno com uma pontuação muito baixa, muito aquém do que precisa a equipe do Bugre. Vem a equipe da Chape, se mantém no ataque ali com Lima, faz abertura pela direita. Luizinho recebe lá na frente, domina, vai pra finta, tem marcação do Jamerson, corta novamente o Jamerson, bota pra fora. Já passamos de 35 minutos desse segundo tempo. Vai tomando distância ali o Roney, vai jogar lá pra área, vai ser um cruzamento com as mãos lá pra dentro da grande área. Toma distância, encosta a busanfa lá no alambrado. Vai pra bola, faz o arremesso, joga lá no bico da pequena área, sobe Jamerson de cabeça, o desvio é feito, a bola tá lá dentro, mas a falta tá anotada, falta em cima do Jamerson, meu caro Léo Toninho. Pegou tanta distância, né, pra jogar pra ninguém, digamos assim, pra sorte do Guarani, né, que foi um lance não aproveitado pela equipe da Chape, né, o Maurício Kozlins que se prepara ali pra cobrança. Me mandaram uma mensagem aqui, um amigo meu aqui, o Felipe, ele falou assim que o futebol do Guarani tá igual Mará e Maraíza, só na sofrência, porque olha, tá difícil aqui, hein. Isso o Pio conhece muito lá. Mará e Maraíza é da praia do Rafael Pio. Olha o Bugrão no campo de ataque na área. Chega a zaga para fazer o corte. O Bianchi dá um bico na bola, tira o perigo da frente da grande área. O Perotti tenta domínio, bola quicou no gramado, volta com ele, tenta o toque, joga na contramão. O que é isso, gente? O Perotti foi ali o armador do ataque do Guarani. E agora o árbitro chama a atenção ali do Vilela. Bate boca com o árbitro ali, o Vilela. O jogo tá parado. Empurrando ali a camisa 9, é desnecessário também, né? Exatamente, porque o tal do Perotti já tinha feito a caca, né? Deu um bico na bola na contramão, já foi feita a falta ali. Tem mais gol na noite, Cabela. Opa, tem informação, tem gol. Aqui não tem gol, mas nos outros jogos tem gol. Conta pra gente aí, Fabio. Na Série A tá bem movimentada os jogos. Nicão empata o jogo para o São Paulo no estádio Beira-Rio, agora Internacional 1, São Paulo 1. E o Goiás vira o jogo contra o Fluminense. Goiás 2, Fluminense 1, no estádio Serrinha, em Goiânia. Léo Toninho elogiou o Fluminense que eu lembro. Vai, Bugrão, faz sua parte agora, Guarani. Que é isso, hein, Léo? Brincadeira, você secou o dinizismo lá, hein? Para com isso. Olha a Chape, tenta sair jogando. Aliás, Gabi Castro, o jogo ficou feio, uns 10 minutos pra cá. Um horror. Tecnicamente, um horror a partida. Não teve uma finalização correta, não tem uma jogada trabalhada, é só um jogo físico e de meio campo. Agora o Luizinho gira, bate de qualquer jeito ali pro gol, com os links que só acompanha, a bola vai pra fora, tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Léo Toninho. Camisa número 20, né? Saiu aqui da direita, jogou pra dentro ali frente da grande área. Depois que chegou a marcação ali do camisa 71 ali do Maxwell, que faz essa cobertura, mas ele acabou batendo, né? Talvez se a bola caísse um pouco mais, o goleirão foi na bola ali, poderia levar um pouco mais de perigo, mas a bola pegou uma certa altura e o tiro de meta já foi batido. E o Paradela já tá mandando aqui a gente usar a buzina. Vamos pegar a buzina pra ver se acorda esse Se sair o gol, a gente toca a buzina. Então não vai tocar a buzina. 0-0, 37. Tem gol, Cabela. Opa, gol, toca a buzina. Olha o gol, Toca a buzina, cadê? Toca a buzina. Saiu o gol, tem que tocar a buzina. Apertar isso. Nunca usou uma buzina na vida. Aê, Ele nunca usou uma buzina na vida. Fala, Fabio. O Flamengo faz o segundo gol contra o Lanterna Juventude pela Série A do Campeonato Brasileiro. Pedro, outra vez, marcando o Flamengo 2, Juventude 0. Olha o Bugre, vem pro ataque, carrega a bola, o Iago toca na bola ali pelo lado esquerdo com o Jamerson, pintou Maxwell, cruzamento na área, vem o zagueiro para fazer o corte, ela sobra com o Luizinho, tenta a finta, diante de mais a bola, o árbitro para o jogo, pega uma falta em cima do Luizinho ali na saída de bola da equipe da Chapecoense, 38,5 deste segundo tempo, vai mexer mais duas vezes ali o Marcelo Cabo. E o Léo acaba tomando cartão ali, o zagueiro, daqui a pouco o xará dele, o Léo Toninho, vai informar para você que está nos acompanhando
aqui no Esporte CBN Campinas, no YouTube. Transmissão hoje, especialíssima noite de quarta-feira. Aliás, você que está no Esporte CBN Campinas, por favor, inscreva-se no canal, dá um like aí na nossa transmissão, aproveite, manda uma mensagem, interaja conosco, que é bom demais bater um papo contigo, mesmo que seja através do nosso chat. É verdade, acione o sininho, clique em todas para você receber as informações, as notificações das nossas transmissões. Troca na Chapecoense, Léo. Mudou mesmo, viu, Cabela? Então saiu camisa 7 o Christian, saiu 7 Christian para a entrada do 10 o Alisson e saiu também o 9, o Perotti, 9 Perotti saiu, entrou o 39 e o Jonathan. O Alisson e o outro é o 39. 39 Jonathan. Jonathan, muito bem. Tem gol, Cabela. Opa, informação de gol aí, diga aí, meu caro Fábio. O sempre artilheiro Cano guarda o seu, agora empata o jogo para o Fluminense contra o Goiás. Goiás 2, Fluminense também 2 em Goiânia. Porque você pediu desculpa, Léo Toninho. Desculpa. Vai lá, Flu, mais um, hein? Vamos lá, Guarani. E ele mandou o Flu fazer gol, vai ter problema. Olha o Mugrão, vem com o Maxwell, faz a finta no pé de ferro, leva melhor, chega por baixo, Léo, para fazer o corte. Não bica na bola, joga para o campo de ataque, ela sobra com o Luizinho, ele já faz domínio, dá uma penteada, a bola joga pelo meio, deu um tapa nela, era o Jonathan, que já chegou ali no primeiro lance, pega na bola, toca, joga lá pelo lado esquerdo, carrega, vem para o campo de ataque, a equipe da Chape, sobra pelo meio, agora sim, Luizinho preparou, bateu, para fora do gol! À direita do Kozlinski, se perde em linha de fundo, só tiro de meta, Léo Toninho. E mais uma vez, né, Cabelo, ali o camisa número 20 recebeu com uma certa liberdade, tirou como quis ali o Vilela, talvez um pouco desatento ali no jogo e principalmente no segundo tempo, arriscou, chutou de fora da área, talvez uma arma aí pedida, né, pelo técnico Marcelo Calvo, levou perigo essa bola, quase o primeiro gol. Pois é, Gabi Castro, 2 bolas que esse tal de Luizinho pegou ali à frente da área, uma foi sobre a meta e a segunda passou do lado ali tirando tinta do poste. E o jogo fica perigoso agora, né? Porque o Guarani abriu com as alterações do técnico Mozart, com os 4 atacantes que estão neste momento, né? Menos atletas no meio-campo. Luizinho tem mais espaço, é um canhoto, joga pela direita, mas está com espaço na intermediária. Arriscou por pouco, a Chapecoense não abre o marcador, mas por enquanto nenhuma finalização correta no segundo tempo. Arremesso manual para a equipe da Chape, bota no campo de ataque, sobe Luizinho, sobe junto com ele o Jamerson. Último toque do Bugrino, a bola vai para fora, arremesso manual para a Chape. Tem gol, Cabela. Ajeitando o campo de ataque, 41 deste segundo tempo, arremesso manual já cobrado ali à frente da grande área, ficou com ela, mais uma vez ali pelo meio, vai trabalhando o Jonathan, rola a bola pela direita, Luizinho ameaçou na bola, o Jamerson foi, faz o corte, joga para fora, a informação do gol, Fábio Scheide. Jogo muito movimentado em Goiânia, o Fluminense vira contra o Goiás. William Bigode, Fluminense 3, Goiás 2, agora no estádio Serrinha, Goiânia. Diniz para a seleção. Arremesso manual para a Chape, joga a bola o Rony lá para dentro da grande área. Sobe a zaga do Guarani, fez o quarto e briga por ela. Ali à frente da grande área, vem por baixo, dá um bico na bola do Erlan. Quem responde mais uma vez é o Rony. Bota lá pelo lado esquerdo, lá do outro lado. Tenta sair jogando a equipe do Guarani. Venuto leva a melhor, bota a velocidade, vem para o campo de ataque. Carrega, quem sabe agora. Bateu no zagueiro, a bola voltou com a equipe do Guarani ali à frente da grande área. Tentava o toque, o Madison perde a bola. Recupera a bola, a equipe da Chape. Quando tem chance o Guarani de chegar, perde bola boba, né, Gabi? Não pode perder lance como esse. O Venuto não pode perder a bola como perdeu. Não, e mostrou na imagem, quando ele pegou a bola, ele estava caminhando, não tinha ninguém da Chapecoense, estava livre de marcação. E aí ele adiantou tanto a bola, perdeu o ritmo, que deu tempo do o zagueiro da Chapecoense chegar a bola. Então esse é um erro técnico, né? No momento que você pode matar a partida, 42 minutos, aquele momento que você pode ou finalizar ou dar o último toque, acabou errando ali o Lucas Venuto. E agora a Chape chega, a bola sobra com o Kozlinski, bota o arco da casa da equipe do Bugrão. Tem gol. Opa! Informação do gol, diz aí, Fábio. Everton Ribeiro marca o terceiro do Flamengo contra o Juventude. Flamengo 3, Juventude 0 no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Fluminense fez o terceiro, o Flamengo faz o terceiro também. É a briga. 43 minutos, é o segundo tempo. Vem o Chapecoense para o campo de ataque ali pelo meio. Subiu o Vilela. O Vilela tá mal no jogo hoje. O Vilela, que tem sido muito regular nos jogos, hoje está muito mal em campo. Ou é só impressão minha, hein, Gabi? Parece que tá sem tempo de jogo, né? Errando o passe já é quase uma característica, né? Mas tá com
pouco, parece ritmo, né? Errando o tempo de bola, deixando a desejar o volante bugrino, mas ao Guarani. Vem Guarani, campo de ataque, a bola recuada ali com Vilela, já toca na bola, faz a abertura pelo lado esquerdo com o Jamerson, recebe no peito, coloca do gramado, rola, bola do lado esquerdo com o Maxwell, se ajeitou, tocou do lado, trabalhou com o que chegava ali, era o Madison, volta a bola com o Jamerson, cruzamento da área, passa por todo mundo, chega a zaga da Chape para fazer o quarto, sai jogando errado ali pelo meio, e vai tomar cartão Vilela, mais uma vez atrasado no lance, cometeu a falta ali, toma cartão, o 31 do Guarani, viu, Léo? É, capitão do time ali, o Vilela, né? Fala aí, fez o movimento de que não, a gente até tá acompanhando o replay. Talvez ele possa ter tido a intenção de ir na bola, mas foi um lance, uma falta de uma prudência, né? Poderia ter ido um pouco mais tranquilo, até 44 do segundo tempo. Ele falou assim, não, seu juiz, eu não errei a canela dele. Talvez. O juiz não errou e toma, né? O certo é que ainda fica caído ali o jogador da equipe da Chape, recebe ali uma chegada ali do Vitor Ramos. Exatamente. Tem gol, Cabela. E tem gol, Cabela. Vamos ver. Pio, tem gol. Aí, ó. Eu não me acostumei ainda com essa buzina. Cada buzinada é o pulo do Gabi Castro aqui do meu lado. Tem gol onde, Fábio? No estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta abre o placar contra o Náutico. Agora Ponte Preta 1, Náutico 0. Pois é, olha lá. Tá vendo só? Tá vendo só, Gabi? Por isso que você assustou, Gabi. Eu não vou, vai acabar o jogo, eu não vou me acostumar ainda com a buzina. E a gente vai dever outra buzina, né? Porque essa já foi, já, né? Ah, é. Pois é. É que a Paradela vai mandar a mensagem, vai ter que pagar outra, viu? O Pio não sabia nem apertar a buzina, mas agora deu uma... Agora que aprendeu a apertar a buzina, vai acabar com o gás da Eu buzina. tô com a pita aqui, se quiser. 45, Mais 4, subiu Cabelo. a placa ali, mais 4, vamos E a avisando 49. quem está nos acompanhando pelo YouTube, a partida está paralisada, é final Pois de é, jogo, tem um jogador exatamente. da Chape. A entrada do Leandro Vilela foi tão forte que ainda está no chão o Lima. Pela o Marley performance, Lima. né? No próximo jogo, eu acho que vão ter mais 5 integrantes, né? Que a empresa vai dispensar todo mundo, né? É bem provável que isso 5 aconteça. novos 5 integrantes. novos integrantes. Um abraço, obrigado. Foi muito bom trabalhar com você, Leandro. Satisfação. Vamos ali, muito bem. O Lima, que ficou ali 10 minutos rolando o gramado, saiu correndo, já vai voltar correndo pro gramado ali também. Então, é aquele negócio, É, não teria pois é. que ficar um pouquinho mais, até o Vitor Ramos falou, não é isso não, e o Careca falou, não, mas olha aqui, olha o tempo, e já voltou rapidinho, Cabelo. Será que o empate é bom pra Chape? Trabalha a bola ali com o Luizinho, vem carregando pro campo de ataque, dá um tapa na bola, lado direito, carregou Jonathan, pintou, levantamento, joga a bola à frente da grande área, rolou Luizinho, ajeitou o pé da canhota, batida, explodiu na zaga. A bola vai pra fora, escanteio pra equipe da Chapecoense, é o 8º escanteio pra Chape, é lá pela esquerda, viu, Léo? E olha, o terceiro chute seguido, né, do camisa número 20, entrou realmente pra fazer isso, corta pra dentro, bate ali pra meta, né, do goleirão Maurício Kozlinski, mais uma vez teve o desvio e canto esquerdo, a Chape tentando no finalzinho abrir o placar e sair com os 3 pontos. Lá, Eliel marcou o gol da Ponte, estreante na Ponte Preta, o garoto Eliel. Não joga aqui, mas tá jogando lá? É o garoto da base da Ponte Preta. Pintou cruzamento na grande área. O desvio feito, Kozlinski. No meio do gol ele faz a defesa ali. O jogo estava parado. A falta anotada para a equipe do Guarani no meio da área, viu, Latoninho? E agora respirando, né? Agora respirando. Segundos preciosos, finalzinho aí do segundo tempo. Parece que a Chape gostou de chutar, arriscar ali. Pós de bola para a equipe do Guarani, que o Derlan enganou até a câmera, né? Fingiu que foi correr a câmera. Opa, voltou lá para dentro da grande área. Ali pós de bola para a equipe ali do Guarani. 47, 0-0. Você que está participando com a gente, você que está acompanhando através do nosso YouTube, o Esporte CBN Campinas, inscreva-se no nosso canal, dá um like aí na nossa transmissão, curta a nossa transmissão, claro, inscreva-se e ainda acione o sininho para você receber as notificações das nossas transmissões e aproveite, manda seu recado, manda sua interação, manda sua mensagem, fique à vontade. Quer perguntar? Pergunte. Quer criticar? Critique. Só não vale xingar, viu, gente? Só não vale xingar, viu, Léo? Xingar não vale, mas você pode participar com a gente, que é bom demais a sua participação conosco nesta noite de quarta-feira de muito futebol simultâneo, hein? No Esporte CBN Campinas, no YouTube, tem Guarani Chapecoense, reta final, vai terminar o jogo, tá 0-0. Em 99,1 FM e também no YouTube da CBN Campinas, tem a Ponte Preta ganhando o Náutico por 1-0. Olha lá o Jamerson na cobrança da falta em cima da linha do zero do campo. Vai todo mundo lá pra frente, quem sabe agora, Bugrão. Vem comigo, torcedor do Guarani. Jamerson na cobrança, faz o lançamento, joga lá para dentro da grande área. De cabeça, sobe o zagueiro. Para fazer o quarto e tirar o perigo da área, né, Léo? Sem perigo nenhum. Tirou ali, o Fernando fica com a posse de bola, mas foi de muito longe, né? Procurava o Nicolas Careca no segundo pau, até que de uma forma geral, a bola chegou até o jogador do Guarani. Agora uma discussão ali do Venuto com o camisa número 10,
porque o Alisson lateral para a equipe do Guarani. Quem sabe, finalzinho do jogo, o Guarani pode abrir o placar. Mais uma vez, cruzamento vem para a grande área. Atravessa todo o campo, vai sobrando com o Jamerson. Domina a bola, é o Maxwell, na verdade. Faz o domínio, coloca no gramado. Tem marcação para cima dele, puxa pelo meio. Ele faz a finta no primeiro, escapou bem do lance, faz a abertura lá do outro lado. Por ali vem o Guarani, pintou o lançamento. Sobe o zagueiro. O cruzamento saiu a meia altura, o zagueiro. Fácil. Tava lá para fazer o corte mais uma vez. O Matheus Bianchi bota no ataque, vem contra golpe da equipe da Chape. Luizinho chegou por baixo. Jamerson fez o corte na bola, bota para escanteio, bem no jogo. Jamerson, escanteio que favorece a equipe da Chape, Léo Toninho. Foi como pôde ali, né? O estreante ali da partida, realmente até muito efusivo ali junto com o zagueiro. Finalzinho de segundo tempo, finalzinho de jogo. O Guarani pelo menos vai trazendo um ponto para Campinas. O árbitro pega a bola com Kozlinski, aponta o centro do campo, fim de papo, fim de jogo. Na Arena Condá, deu empate. Guarani 0. Chapecoense também 0. Aqui no esporte da CBN Campinas. Vamos acompanhar o finalzinho do jogo da Macaca, que está acontecendo no Moisés Lucarelli. Narração de Roger Williams. De parte desse acréscimo, pelas alterações e, diga-se de passagem, pela cera que fez o próprio Náutico. E canta o estádio Moisés Lucarelli. É uma vitória realmente para botar a Ponte Preta no campeonato. Não digo para ambições maiores, que a Ponte Preta tem que se preocupar com a parte de baixo, mas ela enche o seu estádio, ela mostra as pratas da casa, mostra as garras no Campeonato Brasileiro, ainda sem os craques, digamos assim, estarem em campo. 45, já tem central da bola com Marco Guarizo, nós que estamos acompanhando Chapecoense e Guarani com Carlos Cabela na Arena Condá, no nosso canal de esportes no YouTube, youtube.com/esportecbn Campinas. O Náutico tenta apertar, o Alisson tira dali, espirra dali essa bola, cai o rebote para João Lucas pelo setor esquerdo do campo, a Ponte chega colocando para fora, a Quepia bota para fora Bernardo, arremesso lateral para a equipe do Náutico bater. 45,5, vamos até 49. 45,5. Eu quero a mensagem sua, torcedor da Ponte. 991869070. 991869070. Você se emocionou no gol do Eliel? Eu sim, porque um garoto de origem humilde, vem da base, fez 11 gols na base, aparece no profissional para fazer o gol. É de emocionar qualquer um. Mostra uma história de vida legal desse garoto que pode ser um craque ainda. Cheiro do gol ele tem, Carlão. Meu Deus, que tranquilidade, hein? Personalidade, né? Personalidade. Acabou. Encarou, entrou e cabeceou e vai dando a vitória. Um gol importante. Eu tenho certeza que é uma noite mágica para esse menino. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 66 minutos, etapa final de jogo em Campinas. O Boxa Preferência. Ponte Preta 1. Náutico nada. Central da bola. Fim de jogo lá em Chapecó, 0 para a Chape, 0 para o Guarani. Última rodada deste primeiro turno. Sábado, a Ponte Preta vai à Arena do Grêmio enfrentar o Tricolor Gaúcho. Caso se confirme a vitória da Ponte, ela pode saltar para a 12ª posição com 22 pontos. Já o Guarizo confirma. Onde é que está a Ponte Preta na tábua de classificação do campeonato? Mas vem Náutico, ponta direita, Jonathan Jesus, cruza na área, fura o zagueiro Thiago Oliveira. Não pode dar esses vacilos, Ponte. Mais uma vez deixa o atacante livre, Adriano Almeida. É perigo, mas para sorte da Ponte não tinha ninguém do Náutico ali para aparecer, para completar essa bola cruzada por toda a área. Agora é uma falta aí a favor da Ponte, a Ponte vai esfriando o jogo nesses minutos finais. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Parceira das pequenas e grandes histórias do Brasil, ArcelorMittal. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. 47-40. Restando 2 minutos para terminar no início. Domina a bola, vem o Alisson, toca lá pelo setor de ponta direita. Lá vem ele, o cara. Vem o Eliel, o cara. E sofre a falta, passaram o rodo nele. É falta para Ponte Preta e pertinho de você, Adriano Almeida. Mostra a experiência o jovem Eliel. Ele foi com a bola aqui bem pertinho da bandeira do escanteio para fazer aquela enrolação típica. Jogador do Náutico, Náutico que não vence. Venceu um jogo dos últimos 9 com esse aqui disputados, então tá todo mundo nervoso.
passou o Rapa no Eliel. Melhor para a Ponte, que vai ganhando preciosos segundos no campo de ataque. São 21 finalizações da Ponte, 6 do Náutico. 60% da posse da bola para Nega Véia. Hoje ela amassou, ela apertou, faltou criar. Aí no finalzinho, um lance fortuito na cobrança do escanteio. Apareceu o Eliel, depois a sobra para fazer o gol. Ponte 1-0, tá vencendo e tá pegando elevador no campeonato da Série B. 48-40. 20 segundos para terminar o jogo. Bicão para o contra-ataque. Alisson vai dominar. Ele procura a bola quica e vai para fora. Tiro de meta. Pode terminar o jogo, seu juiz. Porque vai dar 49 minutos no meu cronômetro. Do Elton Grimaldi também 49. Vai explodir o Moisés Lucarelli. A Ponte vai vencendo enfim, para chegar mais um jogo sem perder. São 6 jogos de invencibilidade. Eu olho para ele dos Anjos, ele olha para os céus. Ele tá feliz, ele tá dando um padrão de jogo para Ponte Preta, quem diria? De rebaixada para a Série 2 a um time com padrão na Série B. Hélio dos Anjos realmente vai operando um milagre nessa Ponte Preta desacreditada. 49,5. Juizão tá querendo o jogo, hein? Pode terminar, seu juiz. Pra Ponte subir. Pra Ponte chegar a 22 pontos. Lá pelo setor direito, domina a Ponte. Bernardo tenta vir, ela sobra para Japorã. Meteu essa bola aqui para Leonaldi. Tira a zaga do Timbu. Rebote e volta para Arthur. Pega a bola, o time da Ponte Preta. Todo o banco da Macaca de pé pedindo no final do jogo. Arthur domina, chegou, linha morta, cruzou para a boca do gol. Essa bola saiu. O Arthur vai pedir a bola, vai terminar o jogo. O banco inteiro de pé. Apita o árbitro. Aí, a vitória da Ponte Preta, você acompanhou aqui no YouTube do Esporte CBN Campinas, os minutos finais com a narração de Roger Williams, comentários de Carlão de Freitas e as reportagens de Adriana Almeida. A vitória da Ponte diante do Náutico, a Macaca tá pegando o elevador. Nesse momento, Fábio Scheibe, posição da Ponte na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, Fabião. A Ponte deu um salto, foi para 14º lugar, agora com 22 pontos, abrindo 2 de vantagem para o primeiro da zona de degola, que é o CSA, com 20 pontos. Logo em seguida vem o Náutico com 18 pontos na 18ª posição, acabou de perder para a Ponte Preta. O Guarani somou o 18º ponto também, 18 pontos, mas continua na 19ª colocação. E por último, o Vila Nova com 14. A Ponte Preta abriu 2 pontos de vantagem para o primeiro colocado na zona de degola. É o Hélio dos Anjos dando um jeito nesse time da Ponte. Mas o nosso assunto aqui é Chapecoense, Guarani, Guarani, Chapecoense. Léo Tonin, um ponto conquistado, Léo. Fora de casa, tá? Não podemos dizer que foi tão ruim. Me pareceu esse o sentimento dos atletas. Mais ou menos, viu, Pio? Mais ou menos, né? Isso porque a gente colocou todo o cenário, né? Era um jogo de 6 pontos, até porque a Chape conseguiu apenas uma vitória jogando em casa. O Guarani perdeu para o Bahia jogando no Brinco, né? Então poderia ter sido um pouquinho melhor. Talvez um primeiro tempo deu mais esperança para o torcedor, mas o segundo tempo foi muito fraco, né? Com esse ponto, o Guarani continua aí na zona de rebaixamento, penúltimo colocado, hein? Com 18 pontos ganhos em 19 jogos, 3 vitórias. O problema do Guarani não é só não somar pontos, mas em relação até ao número de vitórias, propriamente dito, né? Hoje você pega o Náutico, que tem 4 vitórias, o CSA tem 3 vitórias, mas o Ituano, o primeiro time fora da zona, tem 4, com o Operário logo em seguida com 5. Então os pontos vão sendo mais nivelados e também o número de vitórias. O Guarani ele precisa começar a responder dentro de campo, né? E tem o Vila Nova, o último com 14. Talvez vai ser um pouco complicado pro Vila sair, mas o futebol é jogado e o Lambari é pescado. Lembrando que jogadores do Guarani que receberam o amarelo foi ali, na verdade, o Derlan, né? O Derlan e também o Vilela não estavam pendurados, ficam à disposição para a próxima partida, domingão, diante da equipe do Brusque, claro, com transmissão da rádio CBN Campinas. Você pesca, Léo Tonin? Não. Não, né? Fala pra caramba, né? Quem fala pra caramba... Eu imaginei. Pesca, né? Imagina o Léo Tonin na beira da lagoa, galera querendo ficar quieta para não espantar o peixe e ele não para de falar um segundo. Eu falei, cara, no máximo no boteco do pesqueiro, porque não dá. Carlos Cabela, Cabelinha, apostamos que você narraria 3 gols, não foi dessa vez, hein, Cabela? Pois é, tô dando um suporte aqui pro nosso amigo Gabi Castro,
botar o celular para carregar. Pois é, não deu. A gente torceu muito para que isso acontecesse, principalmente no primeiro tempo. O Guarani teve várias oportunidades, não conseguiu converter o gol necessário. O empate 0-0 é melhor do que uma derrota, né? Pelo menos é um ponto, mas termina o primeiro turno ruim para o Guarani com essa pontuação muito baixa. Gabi Castro, já foi. Primeiro turno, um abraço. Agora Situação preocupante. Tá, pensar em um segundo turno à lá 2019. Quando teve a arrancada? Quando teve a arrancada. Não precisa de tanto assim, porque naquela oportunidade ele chegou, o Guarani, estou dizendo em termos de rebaixamento. Obviamente, o Guarani, em um determinado momento, ele bateu até na sexta colocação, quinta colocação, alguma coisa assim. Mas vai precisar de um segundo turno completamente diferente, senão é Série C ano que vem. E sinal de alerta mais que ligado, Pio, por 2 motivos, né? A situação do Guarani é preocupante, porque é o penúltimo colocado, porque não consegue vencer, porque o ataque não consegue marcar gol. Um mês sem os atacantes marcarem gol. Você pode pegar qualquer atacante. Bruno José, Júlio César, Nicolas Careca, Lucão do Break, Lucas Venuto, Iago, Maxwell. Eu citei 7. Nenhum dos 7 jogadores há 7 rodadas do ataque consegue marcar gol. Então você tem um problema muito sério acontecendo. O ataque do Guarani não funciona. E aí você depende do Matheus Ludic, você depende do Silas, o Vilela marcou gol no meio dessas rodadas. Então o Guarani não tem o pior ataque da competição à toa. Tem 10 gols em 19 rodadas. Então, é algo que o técnico Mozart precisa consertar. Então, a situação na tabela de classificação é preocupante, o ataque do Guarani não funcionar é preocupante e a atuação do Guarani é preocupante, porque hoje fez um jogo muito ruim. Não teve uma finalização correta no segundo tempo inteiro. E, para piorar, algo que aconteceu contra o Bahia que nós vimos hoje de novo. Mozart fez as alterações e a equipe não melhora. Isso é um problema. Contra o Bahia, até comentei com o Cabela, né? Foi interessante, entrou o Rodrigo Andrade, entrou o Marcinho. Ele tirou o Silas e o Eduardo Persson. Falei, bom, com o Rodrigo Andrade e com o Marcinho, você ganha um pouco de técnica, um lançamento, uma bola. O Marcinho deu 2 bons passes e só. O Rodrigo Andrade estava fora de forma. Aí hoje, contra a Chapecoense, entrou Madison no lugar do Rodrigo Andrade, saiu o Isaac, que não estava rendendo, e ele colocou 3 atacantes. Colocou o Lucas Venuto, colocou o Iago, colocou o Maxwell. E não rende, não acontece absolutamente nada. O Guarani não melhorou com as alterações. Pelo contrário, as finalizações que foram do Guarani foram aquela do Nicolas Careca, que o Cabela citou, que foi aquela meia bicicleta que a gente ficou brincando, um chute de longe e uma falta do Maxwell para longe. Então, assim, o Lucas Venuto não consegue finalizar, o Iago não consegue finalizar, o Maxwell, quando tentou, chutou para longe. Então, assim, quando o Mozart conta com o banco de reservas, fala, eu preciso que vocês entrem para mudar o panorama. O panorama não muda, em determinado momento da partida piora. Então, assim, qualidade técnica do Guarani muito ruim, e quando você precisa do elenco, você não consegue contar. Pelo segundo jogo consecutivo, as alterações não melhoram. Então, isso é um problema sério que a diretoria precisa resolver, já que a janela está aberta, já que a gente teve a coletiva de imprensa, precisa qualificar, precisa contratar. Essa é a grande dificuldade, né? Teve, e o Cabela até comentava com o Carlão de Freitas, né, Cabela, no CBN Esportes, aquela fatídica fala do presidente Ricardo Moisés, dinheiro não é o problema, aquela coisa toda. Se dinheiro não é o problema, tem que trazer alguém para resolver. Exatamente. Aliás, foi um ouvinte que hoje, ironicamente, nos mandou uma mensagem no programa, escreveu da seguinte maneira, às 23h59, o presidente fala que dinheiro não é problema. Aí, à meia-noite, 1 minuto depois... A hora que abre a janela? Abre a janela, ele contrata 2 jogadores medianos, contratações baratas, porque fala que o Guarani não tem condições de contratar o jogador um pouco mais caro. Então, cadê aquela fala lá atrás? Que, na verdade, não foi o presidente que falou, foi o Michel Alves, que era o superintendente na época. Foi ele que falou em uma entrevista coletiva, que falou que dinheiro não era problema no Guarani. Se não é problema, é solução. Então tem que botar dinheiro agora e contratar um jogador, 1 ou 2 ou 3 jogadores que precisem estar no nível acima do que esses que estão aí para o Guarani sair desse lugar. Aliás, já tinha que ter contratado, né? Já tinha que ter contratado. Você contrata antes, faz um acordo com o clube, deixa o jogador treinando, como muitos clubes fizeram. E aí, a hora que abre a janela, você põe pra já jogar. Apresenta e já coloca pra jogar. Hoje a gente teve o Jamerson. A grande maioria fez isso, né? A grande maioria. Então, assim,
Hoje o Guarani fez isso com o Jamerson, lateral esquerdo, que fez uma boa estreia. A gente vai avaliar ao longo das próximas rodadas. Jamerson foi muito bem na lateral esquerda do Guarani. A gente não sentiu falta do Matheus Pereira hoje, mas o Isaac deixou a desejar. Uma partida muito tímida para ser uma posição importante como meia. Mas, Gabi, em cima disso que você está falando, eu vou em defesa da diretoria do Guarani. Trocou o superintendente, que é o que faz a contratação, o que busca, e quando chega o Pastana, já está muito próximo da janela. Então, talvez esse período, esse tempo... Mas a situação do Guarani exige, né? A situação do Guarani não permite isso. Mas isso tem também a ver com tudo que está acontecendo no Guarani. Léo Tonin. Mas só um detalhe com relação ao presidente, ele falou no começo da temporada, ou dentro da primeira crise do Guarani ainda, com o Daniel Paulista, de que esse é o ano com maior investimento no futebol. Então, assim, também, se o maior investimento é esse futebol e esses jogadores, com todo respeito ao atleta, a pessoa em si, mas dentro de campo não tá rendendo. E aí entra aquele ponto, né? Se demorou tanto até para contratar, para trocar, eu acho que é um atestado mesmo da diretoria que falhou tudo. Não sei se o Daniel tem culpa no cartório, se ele assinou, se ele chancelou aí a vinda desses caras, mas de qualquer forma, esse é o legado do Guarani para esse ano. Mas ele falou que tinha um investimento maior. Antes do Boa Noite Conjunto, Fábio Scheibe, a gente vai falar, tchau, vai ser uma despedida. Uma ola. Ola, isso. É legal uma ola, né? Resultados, pelo menos até esse momento, os jogos já encerrados hoje, Fabião. 3 jogos encerrados pela última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta ganhou de 1-0 do Náutico no estádio Moisés Zucarelli. Gol de Eliel. Em Maceió, o CSA empatou em 1-1 com o líder Cruzeiro. E aí tivemos o jogo do Guarani contra a Chapecoense, lá na Arena Condá, em Chapecó. Resultado de 0-0. Que não muda muito a situação do Guarani na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mais tarde, às 21h30, em Novo Horizonte, teremos Novo Horizontino e Operário, do Paraná, para fechar esse primeiro turno. A classificação da Série B segue com Cruzeiro na liderança com 42 pontos, em segundo lugar o Vasco com 35, em terceiro Bahia com 34, em quarto o Grêmio com 33, e o primeiro time fora da zona de classificação é a Tombense com 28. Na parte de baixo temos a Ponte Preta agora que deu um salto, foi para 14º lugar com 22 pontos. O Operário com 20 pontos na 15ª colocação. O Ituano, o primeiro time que está fora da zona de descenso com 20 pontos. E abrindo a zona de rebaixamento tem o CSA com 20 pontos, o Náutico com 18, o Guarani em 19º com 18 pontos. E em último lugar, na lanterna da classificação, o Vila Nova com 14 pontos. Pela Série A, o Internacional acaba de marcar o terceiro gol contra o São Paulo. Internacional 3, São Paulo 2. E já encerrados, Goiás 2, Fluminense 3. Red Bull Bragantino 2, Fortaleza 1. Em andamento, Atlético Paranaense do Filipão, Furacão 3. Atlético Goianiense 1. E Flamengo 3, Juventude 0. Além de Internacional 3, São Paulo 2. Esses os jogos e a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro e também jogos da Série A. Leonardo Freire, eu ia falar Francisco. Francisco é o Cassano. Leonardo Francisco Cassano. Isso eu não conheço. Você é Leonardo Freire Tonin. Até o fim de semana, Léo. Até domingo às 11. Com pastel ou sem pastel, mas estaremos lá. Eu não tenho a dúvida disso. Bom que agora é perto de casa, então dá pra descer rapidinho. Exatamente. Cabelinha. Desculpa entrar na conversa, mas domingo Entre da na manhã conversa. não é de pastel, é macarronada, frango e maionese. Mas macarronada, frango e maionese é depois do jogo. Não interessa, mas É café da manhã que tá falando. A gente tá falando do pré-jogo. Sábado. Isso, a pizza de sábado. Exato. Nossa, o dog do dia anterior eu não gosto, Léo Tonin. Acaba não sobrando. Não é porque é que o purê, ele empedra. Pô, dá uma chuchadinha, coloca lá na... Vocês vão ter essa discussão mesmo? Vocês têm certeza sobre o cachorro quente do dia anterior? Até domingo, Cabelinha. Até domingo, minha carona passa, vai embora eu fico, viu? Não esqueça de mim, viu, Rosa? Precisa ser rápido. Não pode comer com colher. Não pode. Gabi Castro, até amanhã no CBN Esportes, primeira edição às 11h30 da manhã. Até fim de semana, Gabi. Até quando quiser, Rafael Pio, um abraço a você, ao Fábio, Carlos Cabela, Léo Tonin e aos amigos que nos acompanharam no YouTube Esporte CBN Campinas. Fabião, parabéns pela estreia, tamo junto, valeu, abraço. Muito obrigado, estamos sempre juntos aqui na CBN. Agradeço a oportunidade aqui, vamos juntos.
É isso, gente. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora no canal Esporte CBN Campinas. Chapecoense 0, Guarani 0. Final de semana a gente volta com as transmissões de Guarani, de Ponte, mas amanhã a partir das 11h30 da manhã tem esporte na CBN Campinas com o CBN Esportes. Primeira edição, apresentação de Carlos Cabela. Até lá, tchau!